Fala pessoal, começando mais um Dessurtando Empreendedores, a ideia da gente de trazer histórias de empreendedores que mostrem o dia a dia, o lado bom, e os desafios também de ser empreendedor, vem crescendo. A gente trouxe mais uma galera bacana com uma história bem legal que vocês vão conhecer hoje. Ainda no tema do Mês das Mães, a gente trouxe duas histórias dos mesmos sócios com visões diferentes sobre essa coisa de empreender e a relação com a maternidade. É bem interessante. A gente teve já um primeiro episódio com a Dani que contou um relato pessoal dela e hoje vocês vão conhecer um pouco mais de histórias que envolvem as mães, seja o momento de a mulher se tornar mãe e o momento de o depoimento de um filho em relação à sua mãe empreendedora. Hoje tem bastante coisa bacana. Fiquem atentos. Bom, estamos aqui com Jennifer e Matheus, são da Uniaselv do Polo de Guarulhos e Zona Norte. Eles vão falar um pouquinho sobre eles, ainda tem o Ricardo que vai vir no próximo bloco, e a relação da Jennifer e do Matheus em relação à maternidade. Eles descobriram recentemente que vão ser pais, né? Então não é só falar sobre empreender, é também falar sobre esse momento, como é ser empreendedores, descobrir esse novo mundo, esse novo momento aí na vida de vocês. Então, se apresentem, por favor, e falem um pouquinho desse momento de vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o convite para a gente estar participando aqui hoje, né? Acho muito legal o trabalho aí que vocês estão iniciando. Sempre admirei, né, o pessoal aí que faz podcast. Já conheço o Roger há algum tempo, estou conhecendo o Bruno hoje. E acho que é muito legal a gente poder compartilhar aí as nossas histórias, as nossas experiências, né? Até para o pessoal que está em casa se identificar às vezes, né? E às vezes está passando por algum momento, acha que não tem saída, acha que é só ele que passa por aquilo e vê que faz parte, né, da vida do empreendedor, na vida do pai, da mãe, né, que tem o seu negócio. É muito bacana. E é isso, né? A gente está agora passando por essa nova fase. É o meu primeiro filho, da Jennifer também. Nosso primeiro negócio, né, que a gente está construindo junto. Eu, a Jennifer e o Ricardo. Primeiro filho dos negócios, o primeiro negócio, né? Então, dois filhos. A empresa é um filho também que a gente tem que cuidar e zelar, né? A gente costuma dizer isso, né? Toda vez que a gente abre uma filial nova e a gente coloca uma pessoa lá à frente desse negócio, a gente está colocando nas mãos daquela pessoa o nosso filho, né? Sim. Aquilo é uma responsabilidade grande. E é isso, a gente está aí tá na luta, vai ver como é que vai ser, né? Não dá para dizer como que é. A gente só escuta relatos de pessoas que já passaram por isso, mas cada casa é um caso, né? Sim, cada experiência, as bagagens de vida, né? É isso aí. Jennifer, fala um pouquinho de você. Então, a gente descobriu recentemente, né, que vamos ser papais há 2 meses mais ou menos. E a gente vai ver como é essa experiência, né, de conciliar o negócio com o filho, né? Agora, nesse início, já deu para ter um pouco de experiência, né, com correria de médico, exame, enfim. Está tudo em ordem. Está tudo em ordem, né? Então, mas a gente vai ver como vai ser, mas vai ser muito bom, tenho certeza. Maravilha. A gente já está sentindo que tem o lado positivo e negativo, né? Também, porque, né? assim, de ser empreendedor e ter um filho, né? Que às vezes quem é CLT não pode, às vezes, sair em alguns momentos ou tem que ficar justificando, né? Sim. Agora você tem essa liberdade, né? Como você é dono do seu próprio negócio, você faz seu horário. Tem uma flexibilidade maior, né? Tem os prós e contras, porque se você deixou de fazer aquele horário comercial, fora do horário comercial você vai ter que compensar, porque não tem quem faça no teu lugar, né? Ou também entra aquela questão, né? Você já se preparar, né? Para isso, né? Já treinar bons líderes, para quando você sai o negócio continua, né? Sim. Esse que acho que é o foco de todo empreendedor, né? Começa fazendo tudo, né? Depois vai criando processos, formando líderes né? E a coisa vai funcionando com você um pouco mais afastado, né? Fala um pouquinho do que vocês fazem no dia a dia hoje, como que é a rotina de vocês na empresa e como veio a rotina de vocês até agora e o que mudou nesse momento. Poxa, descobri agora, vamos ser pais, né? Então tem essa coisa dos médicos e tudo, mas o que mais que vocês... O que mudou nesse período aí desses 2 meses e o que vocês planejam ali para frente? Como conciliar essas rotinas aí? Então, eu cuido mais da parte comercial, né? Eu estou à frente aí da parte de vendas, né? Bem diretamente. E, a princípio, né, a gente já vinha com um modelo onde a gente trabalha com vendedores PJ, né? A gente tem ali o pessoal, tem o time e já contrata pessoas qualificadas para não dependerem muito
de mim, por exemplo, ativamente, né? Eu fico na parte de cobrança, treinamento, em geral, mas se eu sair, por exemplo, eu tiver obrigação daqui a pouco com o meu filho, obrigações minhas como pai, né? Que vão ser as novas obrigações daqui para frente, vai estar tranquilo para a gente tá saindo, né? Tá conciliando isso tudo, né? Eu acho que o mais complicado é quando se você para, o negócio para, né? Não dá. Né? Você Não tá dá. à frente de algo que não tem como se tirar sua atenção. Quando a gente começou, né, a gente veio para cá há 2 anos. Quando chegamos era só eu, o Ricardo, a Jennifer e mais uma colaboradora. Eu fazia tudo a parte comercial, eu que vendia, né, eu que fazia tudo. Hoje, passou o tempo aí, a gente já conseguiu tá tendo uma equipe, né, por trás, onde a gente já pode ficar mais na parte estratégica, né, até é onde o empresário precisa estar, né, mais no tático, estratégico, né, sair do operacional. Principalmente pensando em treinar essas pessoas para que elas possam desempenhar um bom papel e o empresário ter essa tranquilidade de que lá está funcionando, agora eu preciso pensar na estratégia, no futuro e essa flexibilidade para conseguir. Esse é o grande X do negócio, né? Você falou, sair do operacional, treinar o pessoal, deixar o pessoal competente e ficar na parte da estratégia mesmo. E eu acho que para a situação que vocês estão passando hoje, a melhor forma de conciliar é justamente isso, é ir treinando essa equipe, preparando. Vocês sentem que a equipe, no caso seu, Matheus, você sente que a sua equipe já está preparada para esse momento ou você acha que ainda precisa lapidar algumas coisas? Eu já tenho, assim, para mim que está bem encaminhado, né? A gente vinha com um formato até final do ano passado, esse ano a gente mudou, fez muitos testes aí, mas está tudo bem encaminhado para cada vez mais a gente conseguir ter essa liberdade de tempo, né? Até porque daí vem o filho. Eu não quero ter que escolher ou o negócio ou o meu filho. Sim, Não, porque daí não vai dar certo. A gente tem que conciliar os dois, né? Conseguir dar atenção para os dois lados, como a gente falou que a empresa é um filho, também tem que dar atenção para os dois filhos, né? O exato. filho do trabalho e o filho da vida pessoal, né? Agora a gente vai estar inaugurando mais algumas unidades aqui na região, já vão ser 7 filhos. 7 filhos, né? Uma família grande. Esse fora o nosso filho mesmo, né? Sim, exato. E Jennifer, conta um pouquinho da tua rotina, como é que você lida com o que no dia a dia, como foi receber essa notícia e pensar nas suas atividades aí do dia a dia, esse impacto a princípio, como foi receber que vai mudar a sua vida aí por algum tempo e você vai precisar lidar com, principalmente, a gestação, claro que o pai acompanha tudo, mas muda muita coisa no corpo da mulher, muda muita coisa no acompanhamento, no emocional. Sim. Como foi pensar sobre tudo isso nesse momento da notícia e como planejar o daqui para frente? Então, eu cuido mais da parte dos acadêmicos, né? O Matheus, ele cuida da parte, digamos assim, de botar os alunos para dentro e eu cuido dos alunos que já estão ali, né? E dos alunos novos também, toda a parte acadêmica dos alunos, né? Enfim. E esse filho, ele foi meio que planejado, né? Justo por esse motivo, que a gente já tem uma equipe legal. Tá né? no momento, né? Tá no momento, então a gente já não precisa estar tanto ali na linha de frente, né? Como ele falou, quando a gente chegou, a gente fazia tudo, né? Eu, junto com ele, a gente fazia ação externa, eu fazia atendimento pelo WhatsApp, por telefone, presencial, aplicava prova, vendia também, né? Então, quando a gente chegou, realmente a gente fazia tudo. E agora, a gente está mais estruturado com a equipe, né? Então, eu já não preciso estar mais tanto na linha de frente, posso ficar mais no estratégico, né? E aí foi que a gente pensou, bom, acho que é um bom momento, a gente queria ser pais jovens também, né? Então, a gente achou que ia... para aproveitar tudo exato, isso, né? Então, a gente achou que ia ser um bom momento, porque a gente já tem uma equipe legal, né? Claro, ainda dá para melhorar, a gente está em período de crescimento, né? Mas temos ali bons gestores, né? Que conseguem dar conta do recado já. E a gente consegue ficar mais na parte estratégica, então acho que foi um bom momento. Dividir o tempo com mais exato. Cautela ali, sabendo aqui eu preciso estar, então tudo bem, mas aqui eu posso dar uma atenção mais para esse acompanhamento da gestação. Tem mais liberdade de tempo, né? Então, por exemplo, eu não preciso... Antes a gente precisava abrir o polo, né, no horário. Então, 9 horas da manhã a gente tinha que estar lá com o polo aberto, né? Hoje não, hoje já tem pessoas que fazem isso, não tem mais essa obrigação de estar lá, então mais tão fixo, isso, mais o negócio continua, né? Mesmo a gente não estando... Isso é importante, pensar na gestão do negócio,
com essa visão de que tem pessoas ali que estão bem preparadas, que ele continua, né, que vai ter esse atendimento para o cliente, vai funcionar. E claro que precisa de direcionamento, de treinamento, de acompanhamento disso tudo, mas acho que isso é importante, né? Vocês entrarem no processo, no empreendedorismo já com essa cabeça de estruturando, porque o empreendedor ele vai para esse caminho para crescer, para gerar oportunidades para outras pessoas também, né? Como a gente falou no podcast anterior, tem prós e contras em ser CLT e em empreender, e tem gente que gosta do CLT, tem gente que gosta do empreender, e cada um tem o seu caminho no mercado, né? Então, se o empreendedor começa a estruturar isso e crescer, ele vai gerando essas oportunidades, preparando essas pessoas que vão pelo caminho do CLT, que se identificam com isso e vão fazendo um bom trabalho ali também, né? Acho que um complementa o outro, né? Sim. E na parte emocional, Jennifer, eu queria saber assim, porque nós que somos empreendedores sabemos, né? Às vezes é difícil dá uma surtada, dormir à noite, você surta, você tem muita preocupação, e eu queria saber como tá, porque eu também não sei como é ser mãe, né? E eu acho que eu não vou saber nunca. E acho então, que, assim... e acho que é uma coisa interessante esse ponto de esse momento de descoberta mudar essa emoção toda, né? Porque empreender já é uma emoção grande, forte, né? Você fala, poxa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho essas responsabilidades, eu cuido dessas pessoas, né? Então você tem essa responsabilidade com a empresa, com você, com os colaboradores, e aí você tem uma nova responsabilidade grande aí, né? Então como que é essa emoção toda? E as emoções também mudam, e até um ponto que a própria Dani trouxe, né? Ganha-se um novo propósito para a vida. Então, acho que empreender se torna algo maior a partir do momento que você tem um filho e tem alguém para, né? Exatamente. Quando a gente descobriu, né, que eu descobri que tava grávida, foi tipo, meu Deus, eu tô grávida. E tipo, meu Deus, eu tô grávida. Foi esse mix de emoção, assim. Na mesma hora que dá aquela euforia, dá aquela... Às vezes eu me pego, meu Deus, eu vou ser mãe. E, tipo, meu Deus, eu vou ser mãe. Então, fica meio que assim, né? Porque a gente vai... Assim, Exatamente. Porque, tipo assim, é um ser que vai depender de ti por um bom momento, por um bom tempo. Né? Então, tá bem à flor da pele, assim, as emoções. Ao mesmo tempo que é uma alegria, uma preocupação também, né? Com educação, enfim. Tem várias coisas que a gente fica preocupado. Como ela tá falando bem calmo, assim, né? Pra quem tá com os hormônios, a flor da pele, né? Cuidado, daqui a pouco ela... tranquilidade, né? Imagina, ela não tá transparecendo. Por dentro deve estar... Por dentro é outra coisa, é outra situação. Segura bem a onda. Mas tem que ficar... se controlar, né? Enfim, pra não... Eu também eu tô tendo bastante paciência, né? Já sei que às vezes, quando desconta em mim alguma coisa, já sei que não é culpa dele, né? Mas tem que descontar em alguma coisa, em alguém, né? Que seja nele. Que seja nele, exato. Alguém que entende, né? Alguém que tá junto no barco, né? Tem que... E eu acho que assim, é um momento bacana que vocês estão na empresa, que nem você falou, vocês vieram planejando isso, chegou num momento bacana na empresa, e para conseguir dar essa atenção. Mas ao mesmo tempo, essa coisa da preocupação, do planejamento, da educação, saúde, segurança, tudo com o filho, é todo um planejamento novo, né? Que vocês tiveram as bagagens de vocês, com os pais de vocês sobre isso, mas como que vocês pensam hoje em relação a esse planejamento para a criança? Porque o CLT, de certa forma, ele tem alguma segurança no sentido de sempre ter um benefício, algum convênio da empresa, alguma coisa assim, mas o empreendedor não, ele tem que pensar em tudo mesmo, né, para a criança, né, aonde vai estudar, como vai cuidar dessa saúde, enfim, todos os detalhes mesmo, né. Então, o que vocês pensaram assim beleza, vou ter um filho agora, como que eu vou pensar em estruturar esse meu projeto aqui, né? Como é que isso vai acontecer? Vamos ver essa bagagem de vocês, dos pais, enfim. Então, eu da minha parte, o que acontece? Eu lido um pouco diferente com as questões pessoais do que as profissionais. A empresa, a gente planeja, tipo... Mesmo planejando, às vezes não sai como planejado, né? Você tá indo ali, pular de um avião e montar o paraquedas na hora, né? Mesmo que tu planejou tudo, às vezes ele pode não abrir, né? Mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. O chão tá lá, velho. Bastante dele não abrir. E eu sempre tive o sonho de ser pai, né? E desde quando a gente começou a namorar, eu comentava com a Jennifer que eu queria ter meus filhos antes dos 30 anos, né? Vou fazer 29 agora. Enfim, tá aí. E tinha esse negócio, né? De
como que a gente vai fazer, né? Tem que estudar, né? Tu tem que se preparar. Assim como você vai abrir um novo negócio, não adianta só ter a cara e a coragem. Claro que precisa ter a cara e a coragem, mas tu precisa aprender do negócio antes, né? Entender daquele mercado. Tu tem que estudar antes, ou sei lá, e trabalhar para alguém que já atua no mesmo segmento, para tu pegar alguma bagagem ali, tu aprender, né? E ser pai, cara, o que eu vou te dizer? Eu tenho a bagagem que eu vejo, né, do meu pai, das outras pessoas da minha família que já são pais. A gente tenta pegar os pontos positivos de cada um, né? Mas tem que ver, né? São outros tempos também. É outra forma de criar, né? Adaptar com tecnologia. Eu não nasci nesse mundo digital, meus pais também não, né? Os meus filhos vão nascer já. Né? E tem todo esse desafio, né? É estudar. Com rede social, é estudar. Inclusive o Ricardo, ele já me indicou um livro. Ele disse, vou te dar esse livro aqui para tu ler, que é muito bom. Pois é. E é isso, eu acho que... Claro, essas questões de planejar, né, tipo plano de saúde, essas coisas, tudo aí é essencial, né? Mas a questão de educação mesmo, isso é com o tempo, né? Você tem os seus princípios, né, que você traz, né? Sim. Mas porque os valores que você quer passar. Valores, Mas é um desafio muito grande e eu considero um desafio muito maior do que quase empreender. Empreender, sim. Exatamente. Porque você está formando uma vida, né, que vai influenciar outras vidas. Na empresa, você está formando uma empresa que vai ter ali a responsabilidade com as pessoas e tudo mais, mas cada um já está formadinho, já está crescidinho, já é todo mundo adulto, né? Então, você formar uma criança, você está influenciando, de certa forma, a geração que ele está envolvido, que ela está envolvida, né? E como ela vai passar os valores que você está passando adiante também, né? Então, acho que é uma responsabilidade bem grande você... falo isso porque a minha irmã teve... a criança mais próxima que eu tenho é a minha sobrinha, que é a minha filhada, e tem 1 ano e 6 meses, e aí tudo que você fala, ela absorve imediatamente, né? Você faz um movimento, daqui a pouco ela tá fazendo um movimento igual, né? Se ela fazer beleza, ela tá assim, ela me vê, ela tá assim. Então, absorve imediatamente, né? Então você fala, poxa, nem sendo pai, mas assim, sendo alguém que tem contato com uma criança nesse processo de formação, o que eu tô passando para ela, né? Então, os pais têm uma responsabilidade maior porque eles estão o tempo inteiro ali com a criança, eles estão passando o tempo inteiro ali. Essa criança está absorvendo 100% disso, né? Então, realmente, não é tão uma empresa. A empresa é um filho, mas o filho absorve 100% do que você fala, né? Então... Ser empreendedor é a mesma coisa. Você, por exemplo, você lidera uma equipe, eles estão sempre te olhando, né? Sim, você é exemplo, né? Você é exemplo, né? Liderar é inspirar pessoas, né? E daí... Você pode ser uma inspiração tanto boa quanto ruim, né? E liderar não é só falar, é o exemplo. É o exemplo, é dar o exemplo. Eu acho que é isso aí, caminha junto, né? Olha a parada interessante que você trouxe. Essa coisa da liderança, da gestão, acho que principalmente numa equipe comercial, você ser o exemplo, você traz muito essa coisa do tipo do resultado, né? E o comercial, ele é muito cobrado, ele, preciso vender, tem aquela coisa assim, tem uma meta para bater, a porta de entrada do dinheiro da empresa, né? Então, tá todos os olhos sempre voltados para o comercial. E quando você tem um gestor que tem essa visão, poxa, eu sou um exemplo para minha equipe, se eu falo que precisa bater meta, o que eu estou fazendo para motivar esse time nesse sentido, né? Então, acho que esse é um paralelo interessante que você trouxe, porque... A gente vê em muitas empresas, até muitos empreendedores falarem sobre, poxa, meu time não está performando o que eu queria. Mas esse caminho do exemplo, eu acho que é muito legal ver de um gestor que está focado no comercial. Porque você está mostrando que, não só falando o que você quer, mas mostrando esse caminho, né? É aquele negócio, né? Não basta você saber, você tem que saber fazer, né? Sim. O pessoal do time comercial, a gente está lá cobrando, precisa vender, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Mas se tu não saber fazer, como é... Não, eles têm que pegar pelo exemplo, né? Nada melhor que o exemplo para mostrar como precisa fazer, né? O que você espera deles, né? Eu acho que o exemplo é a melhor, né? Essa criança vai nascer com o pé no empreendedorismo. O pai e a mãe empreendedora e ensinando pelo exemplo vai nascer... Um ponto legal de perguntar, porque a gente falou muito isso com a Dani. A Dani, ela comentou que o pai dela sempre... quis que ela trabalhasse numa empresa grande e tudo mais. E aquela coisa bem pensamento tradicional. Bem tradicional. Aquela coisa do pai e da mãe falar, presta um concurso. E aí, ela sempre teve uma vontade dela de empreender. E aí, eu queria saber como que
os pais empreendedores, porque lá tinha 2 caminhos, né? Ela tinha o pai empreendedor, mas ela... Agora, como os 2 pais empreendedores veem isso para a criação do filho, que caminho vocês acham interessante traçar, ou como trilhar na educação dele, do bebê, para que, sei lá, ele escolha o melhor caminho dele? Todo pai, toda mãe sonha, né? O que eu quero de meu filho, né? E o que vocês já têm dessa vivência aí de empreender e num caminho que está bem estruturado e tal? O que vocês sonham para essa criança? Eu acho que um caminho bacana é esse aqui. Não, é muito arriscado empreender, melhor vai pelo CLT. Quais os valores que vocês querem passar a princípio, assim? Porque, né, vocês sabem o que é empreender. E até conta um pouquinho de como foi a vivência de vocês, vindo dos pais de vocês, sobre vocês falarem, vamos empreender. Como é que foi esse caminho? Teve algum apoio, enfim? Essa questão que você falou, né, escolher empreender ou CLT. E eu cresci no agronegócio, né? Meu pai sempre empreendeu. Meu pai nunca trabalhou para ninguém. Ele sempre teve isso, né? E engraçado que ele queria que eu continuasse pelo segmento dele. Pelo segmento dele. Porém, se eu saísse do segmento dele, ele queria que eu arrumasse um emprego CLT. Olha. Sabe? A confiança. Porque eu acho que é aquele negócio do pai querer a segurança do filho, né? Traçar um caminho. Porque o CLT é mais seguro, né? Empreender, meu Deus, é um... Dele, então para ele era seguro. Era seguro. Agora, se eu saísse do segmento dele, ele preferia que eu arrumasse, sei lá, como bancário, como advogado, enfim, alguma coisa que fosse mais... E até se você tivesse um segmento dele, ele ia poder te orientar, né, no segmento dele. Então a segurança dele talvez seja ele mesmo, a trajetória dele, nesse sentido de empreender no meu segmento. Mas é um ponto interessante, é o que você falou. Pô, ele sentiu que no caminho que ele trilha para você, não, aqui tá tranquilo. Você saiu desse caminho? Ali, naquele caminho ali, ele poderia me apoiar e me auxiliar, né? Ele me apoiou por muito tempo. Eu, dos 18 anos até os 23... eu trabalhei no agronegócio, né, junto com ele lá, empreendendo. Mas é aquela questão, né, o agronegócio, você tem uma empresa a céu aberto. É complicado, você pode fazer... Mais exposto a qualquer situação Você climática. pode ter feito tudo certinho, né, o investimento, o cultivo, tudo. Faltando 2 dias para tu colher, vem uma tempestade. Né? As coisas mudam muito rápido. Uma doença nova, por exemplo, né, tem N fatores aí, né? E... por passar assim alguns anos consecutivos, um pouco de perrengue, como se diz, né, no agronegócio, aí eu já tinha essa vontade de fazer alguma outra coisa diferente. Eu sempre comentava, né, eu não sei ainda o que eu quero fazer, mas eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar diretamente e indiretamente, assim, na vida das pessoas, né? Fazer alguma coisa que de fato vai transformar alguma coisa, que eles, o Matheus tá fazendo algo legal, né? E para eu me sentir fazendo alguma coisa que de fato seja boa, né? E eu sempre gostei de vender. E trabalhar com educação é interessante, porque por mais que você tenha toda a questão de estrutura do teu negócio, você está vendendo um caminho para alguém melhorar a vida dela, melhorar a carreira dela, conseguir salários melhores. Então trabalhar com educação não é só simplesmente você vender aquela matrícula, você está dando oportunidade para, até estimulando às vezes a pessoa a dar passos diferentes na carreira, né? Olha quanta coisa que ela vai poder transformar na vida dela, né? E na vida das pessoas, dos filhos, das pessoas que estão em volta dela ali, do mesmo ecossistema, né? Através do aprender, né? A gente sabe que hoje em dia tudo aquela frase lá, você não tem porque você ainda não aprendeu, né? Tudo é aprender, né, hoje em dia, né? Buscar, né? Só que às vezes é muito difícil você colocar na cabeça das pessoas que elas precisam, né, das coisas. Elas só veem você ou a pessoa que está te atendendo ali, o consultor comercial, como um vendedor, quer me empurrar o negócio, né? Compara a graduação, uma formação, uma especialização com um produto ali que tipo perecível, que logo vai ter que trocar e comprar outro. Pô, tu pode perder tudo, mas o teu conhecimento tu não perde, né? Tá com você, Inclusive você passa para as outras pessoas, você multiplica ele, né? As pessoas têm que parar de ver como um produto e como um investimento, na verdade. Porque você vai utilizar isso. Você vai fazer depois. Você tem um retorno com o aprendizado, né? Diferente com um produto. Né? E você, Jennifer? Conta um pouquinho dessa bagagem que veio dos teus pais e como que você pensa direcionar isso, não só assim na educação mesmo
ainda não sabe se é menino ou menina, né? Então fala da criança. Como que você pensa em influenciar essa educação? E como foi falar para os seus pais, vou empreender? Como que veio essa história? Então, a minha avó sempre quis que eu trabalhasse num banco. Eu falo minha avó porque eu fui criada o maior tempo da minha vida pela minha avó, né? Que eu cuidava dela. Então, eu lembro que a gente ia na praça, né? Porque ela é cidade pequena. Então, ia na praça, no banco lá. Já pensou trabalhando aqui um dia e tal? Porque ela também veio do agronegócio. Eles trabalhavam na roça. Então, ela sabia o quanto era sofrido, né? Trabalhar no sol, chuva, enfim. E aí, ela queria o melhor pra mim, né? Dentro da cabecinha dela, que era trabalhar num banco, num lugar que era confortável, no ar-condicionado, né? Enfim. Roupinha limpa. O total oposto do que ela viu. Exatamente. Né? Nada braçal, algo mais assim. Exato. Porque ela vinha, né? Vinha ali da roça. E ela sempre pensou isso pra mim, não, trabalhar num banco. E aí, como eu não tinha muita informação, enfim, então, ia terminar meus estudos, né? Talvez se mudar lá pra praça. Mas aí, exatamente, no banco, ou talvez no mercado, numa loja, né? Algo mais tranquilo. Mas aí conheci o Matheus, onde a gente começou a namorar, enfim, ele veio, né? Com essa ideia de empreender. Ele conhecia pessoas que trabalhavam na Uniaselv, que era um negócio legal, bacana, e começou a plantar essa sementinha, né? De ser empreendedor, né? Enfim, e aí foi onde começou. Achava essa ideia. Era papo de louco. Né? Achava que era meio. As primeiras vezes que ela ouviu, assim, as primeiras 20 vezes que ela ouviu, ela pensou. Eu nem dei bola, pra será ser que ele sincera. bebeu alguma coisa? De novo com esse papo de louco. Era quando deitava na cama à noite, assim, pra dormir, sabe? Daí o cara fica olhando pro teto pensando. Daí começa a compartilhar aquilo que tá vindo na. Né? Nossa, e ela pensava, de novo essa conversa, né? Mas amanhã a gente fala sobre isso. Dorme, Matheus. Eu acho que ela começou a perceber que aquilo era sério, não era um papo de louco, né? E aí quando ele falou, vamos, eu falei, vamos. Mas, tipo, né? Mas, enfim, deu super certo. E ali sobre os filhos, né? Como que a gente pensa, enfim. Já trabalhei CLT, né? Durante 1 ano e pouquinho. E agora tô no ramo empreendedor. Tem os prós e os contras, né? Mas, enfim, a gente vai educar, ele vai crescer com pais empreendedores, né? E aí lá na frente ele vê o que ele acha melhor, exato. Melhor coisa. Eu penso assim, eu quero criar o meu filho para ele ter confiança nele mesmo. Exato. Independente do caminho que ele siga, ele tem que saber que ele pode fazer qualquer coisa que ele... Basta ele querer. Ele tem que querer muito. Ele querer, ele ir atrás, ele vai escolher. Eu não vou chegar a dizer para ele, não, tu vai ter que estudar para tocar o meu negócio. Não, se ele quiser, se ele se sentir atraído pelo que a gente faz, ótimo, né? Ele vai ter um negócio para ele tocar. Agora, se ele dizer para mim, não, eu quero ser astronauta, chefe de cozinha, quero ser qualquer coisa, ele vai conseguir, né? Acho que isso é bem interessante mesmo, assim, criar a confiança, né? A educação ser focada nessa confiança, porque tem pessoas que seguem carreiras maravilhosas, ajudam pessoas e fazem coisas incríveis, né? E sendo CLT ou sendo empreendedor, mas principalmente ela tem essa coisa dentro de si. Eu sei que eu posso fazer, eu sei que eu posso ajudar as pessoas, eu sei que eu posso entregar muito no caminho que eu estou seguindo, seja ele qual for. Isso vem muito da criação, né? Sim. Tipo, a criança fala, quero ser astronauta, mãe, tem muito isso, né? Quando a criança, não, filho, esquece isso, isso não é pra ti. Mas isso que vocês estão falando é legal, porque parece que a geração dos nossos pais impunham muito o que eles queriam. Sim. A maior parte das pessoas que a gente viu com a Dani falou a mesma coisa que vocês falaram. Não, eu acho que ele tem exemplos tanto de um lado do pai, que o marido dela é CLT e ela empreende. Então, assim, tem 2 exemplos e ele tem que traçar o caminho dele. E isso é uma coisa da nossa geração. O ponto é, vamos construir o caráter, vamos profissionalizar, estudar, para ele decidir o caminho dele. Sim. Já os nossos pais apelavam muito pelo lance de segurança. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira CLT. Minha mãe trabalhou CLT há um tempo, depois ela passou no concurso público e virou funcionária pública. Então, são carreiras muito... Meu pai trabalhou sempre em multinacional, sempre carreiras estáveis. Então, quando eu trouxe essa coisa de quero abrir uma empresa, já tive outras empresas também, hoje não só a Inspire, mas tem outros negócios também. Então, meu pai foi a primeira pessoa que falou, calma, né?
Tem certeza que é isso que você quer? É isso mesmo? E a minha mãe sempre falou, não, para todos os filhos, você tem que fazer um concurso público, porque é uma carreira sólida, é um lugar onde você pode aprender e crescer e tal. E tá tudo bem, tem todos esses caminhos maravilhosos, mas não me preenchia. Eu fui pro mercado, trabalhei CLT, trabalhei multinacional, com meu pai também, enfim. E é o que vocês falaram dessa coisa de você ser autoconfiante. Por quê? Eu trabalhava num caminho que eu enxergava que eu desenvolvia pessoas, que eu fazia coisas que eu faço hoje, dentro de uma empresa como CLT. Mas aquilo não me preenchia o suficiente. E aí, quando eu fui para empreender, eu tinha que ter essa autoconfiança para mudar essa carreira, né? E acho que isso é fundamental, independente do caminho que siga, porque você tem que ser autoconfiante sendo lá, em multinacional, você tem uma equipe para orientar, mas sendo aqui também empreendedor, você tem que ter essas mesmas habilidades e essa coisa de ter essa autoconfiança para você passar pelos momentos difíceis. Porque todos os empreendedores têm os momentos difíceis. E quando você é CLT, você tem alguém ali falando, não, faz isso, segue aqui. Você tem algum direcionamento de um gerente, um diretor, um presidente, enfim. E quando você é empreendedor, é você. Né? Essa pessoa que tem que dar o direcionamento, né? E até um pouco para ser pais, né? Também é um desafio. E também você tem aí, no máximo, a experiência dos pais de vocês, um toque, uma ajuda de alguém que já passou por isso. Mas vocês vão ter que direcionar. E aí a autoconfiança de empreender, eu acho que agrega muito nessa parte de serem pais, né? Eu ainda não sou pai também, mas espero um dia e é isso, né? Sim. Já tá no caminho, já? Não, tô... Tá no caminho de perder os cabelos já. Se você ainda não perdeu, vai perder. Tá branqueando, agora passa uma loçãozinha aqui, um negócio para dar uma escurecida, mas se olhar sem nada, já dá de ver que branqueando. Já tá dando uma... E nessa vida de empreendedor, tiveram momentos que foram bons, bacanas, fluindo, tiveram momentos que dá aquele, meu Deus, o que está acontecendo? Né? A gente até conversou sobre a questão de vendas, principalmente, né? Parece que você está ali naquele momento que você precisa vender e não está acontecendo. O propósito da gente fazer esse bate-papo aqui e contar para outros empreendedores essas histórias é justamente a gente conseguir mostrar os dois lados, né? Então, esses dois momentos que acontecem na vida do empreendedor, uma coisa muito bacana, e esses momentos de preocupação já são desafiadores suficientes você lidar com isso. Seja no momento bom você não acreditar que sempre vão ser flores, né? E também seja no momento ruim você não acreditar que sempre vai ser ruim, você ter essa reação. Pensando nesses momentos que vocês já viveram durante a história, até se quiserem contar algum momento também fiquem à vontade, pensa como vocês se planejam, como vocês se veem passando por isso, enquanto tem uma outra vida ali dependendo de vocês e ensinando vocês, e tendo que ensinar para seguir um caminho, enfim. Como vocês pensam em lidar com esses momentos tão de oscilação que o empreendedor passa e tem uma pessoa ali dependendo de vocês que vocês precisam cuidar? Aí a resiliência tem que, meu Deus, né? Tem que treinar, porque por exemplo, eu já estou na área de vendas, né? O cara já tem que ser resiliente por si só, por si só, para conseguir, né, seguir. Até no CLT, né? Mas, cara, é uma experiência que vai ser nova, a gente vai vivendo e vai aprendendo. Não sei te dizer, assim, como que vai ser, né? Mas... Conta alguma experiência que você passou como empreendedor que falou, é um momento que eu preciso ser resiliente e usar isso que eu vim, essa casca que eu vim construindo aí durante a vida. Cara, quando você começa um negócio, você espera que, né, vou começar e logo vai, porque daí você já vê alguns cases de sucesso e tal, daí você acha que você parece que não caiu na real ainda. Quando você vai começar a empreender, você acha que é só alegria, porque você vê as pessoas que, só vê a parte boa, né? Tu não vê os bastidores, né? Sim. E daí quando você começa, que daí você tá nos bastidores, e daí você meio que dá aquela... É você construindo, né? É você construindo, você cai na real, vê que não é aquilo, não é fácil como ver depois de pronto, né? Só que isso é bom, né? Você cair na real, né? Quanto antes você cai na real, melhor, né? Você vê que... Sofre menos. Sofre menos, depende de você e é isso, é luta, né? Você vê, tipo, não sobra do negócio, porque você tem que alimentar o negócio, você tem funcionário para pagar, você tem aluguel para pagar, e você quer crescer. E quando começa a sobrar, você tem que investir de volta.
Daí os teus funcionários ganham mais que você, né? E você tá na luta ali, tá na luta. Daqui a alguns anos, 10 anos, 5, 10 anos ou mais, o cara tem sorte, pô, mas é toda aquela luta, né? É aquilo ali, daí você... Ainda tem que ouvir essas coisas. Daí, às vezes, no começo, o cara tem aquela vontade de empreender, daí começa, pô, mas se eu ganhava 3 vezes mais, né, cara, no CLT, não tinha nem nada de preocupação comparado agora tem preocupação de tudo quanto é lado, né? Só que daí você tem que ter muito aquela chama do empreendedorismo dentro de você, né? Muito forte, né? Pra não desistir, né? Esses são os momentos que você às vezes pensa assim, dá aquela, como é que se diz? Aquela titubeada, né? Pô, será? Será que eu tô no caminho Mas certo? aí logo, aquilo já né? São é. coisas que passam pela cabeça. Não adianta dizer que não passa, porque todo mundo já pensou em desistir, né? No negócio. Não é só crescente, né? Às vezes É uma coisa montanha boa, russa. é uma montanha Mas russa. esses pontos que você falou é muito verdade. Porque às vezes é isso que você fala. Às vezes, pô, você sente que a sua empresa tá indo pra frente, tá avançando. Só que aí você sabe, pô, isso aqui eu preciso reinvestir nisso aqui. E aí esse ponto que você falou, às vezes, pô, você vê seus funcionários às vezes melhor que você fala, pô, quando eu trabalhava ali eu ganhava mais e hoje eu não tenho tanto estresse aqui. E é muito isso. Se você não botar na tua cabeça, não tem um propósito maior, tem um planejamento lá pra frente, você surta. É bem isso, surta. No nosso negócio, o que inspira muito, assim, a continuar, né, é você ver que, de fato, você transforma a vida das pessoas, né. Famílias lá, por exemplo, a pessoa nunca estudou, pô, eu não tive condição, hoje está estudando, realizou o sonho, pô, eu tô com 45 anos, tive a minha vida inteira sonho de ser professora. E eu nunca tive a oportunidade, não consegui estudar. Agora, com o ensino à distância, ela consegue estudar em casa, ela consegue ter as aulas ao vivo, tem o polo presencial pertinho. Esse é o nosso diferencial, inclusive, no EAD, né? Com a pandemia, isso que mais apareceu foi a faculdade EAD, né? Sim, Agora, sim, que o MEC voltou a cobrar a risca ali, né? Agora tá sobrando só as que de fato fazem o Fizeram negócio o trabalho, certinho, né? colocaram os polos. Esse é um ponto positivo da gente trabalhar com uma empresa séria, né? Que é a Uniaselv. É pioneira no EAD desde 2005, nota máxima no MEC. É uma faculdade que hoje é um dos maiores grupos educacionais à distância do Brasil. E Mais de 500 mil de alunos. Pensando nesse caminho assim, que você fala de trabalhar com uma marca séria, trazer valores importantes e tudo, eu acho que isso consegue ajudar, inclusive, não só no argumento de venda, porque mostra essa confiança toda, mas consegue mostrar para as pessoas que existe um caminho, que ela pode melhorar a carreira dela, atingir esses sonhos e tudo. Então, acho que trabalhar com a educação também envolve muito essa coisa de motivar o empreendedor, porque você tem um propósito bacana ali, de você, poxa, naquele momento difícil, você olhar e falar, cara, será que eu estou no caminho e tal, mas o que você entrega para o cliente não é só a venda, não é só um boleto, você entrega uma mudança de vida, muitas vezes, você entrega atender um sonho, você entrega muito mais para a transformação de famílias, né? A gente entrega a faca e o queijo na mão da pessoa. Aí, se ela vai cortar e vai comer, ou ela vai cortar e vai jogar fora, aí depende dela. Tem gente que faz só pelo diploma, não estuda. Enfim, né? Dá o seu jeito lá, no final só tem um diploma. E tem gente que não, tem gente que estuda, né? Isso a gente não tem como controlar, né? A gente, como eu disse, dá a faca e o queijo. O que ela vai fazer com aquilo depende dela. A gente dá um incentivo, né? A gente dá todo o apoio, né? Faculdade EAD, o que acontece? As pessoas têm muito preconceito porque simplesmente jogam um monte de material, joga os boletos ali e agora paga, estuda e te vira. É o que acontece bastante. A gente não faz isso. E sem o apoio também, se não tem uma venda de qualidade, acaba que o cancelamento vem e aí prejudica de volta o seu negócio, né? Que por mais que você sai vendendo, se você não dá suporte, e acontece muito isso, porque as empresas cobram, o mercado cobra das pessoas terem diplomas, terem conhecimento, terem esse lado todo de educação desenvolvida, a pessoa entra motivada porque ela precisa melhorar de vida, mas sem um apoio, seja da própria família mesmo, ou a motivação da pessoa, ou mesmo o apoio de quem vendeu, né? De quem estava ali falando, cara, você pode ir atrás do seu sonho. A pessoa desmotiva e vira cancelamento, e que não é o objetivo, né? Você fez uma matrícula, você quer que ela vá até o final, quer ter esse acompanhamento, ter esse suporte, né? Começou você fazer uma graduação, não é algo ali que a motivação vai te levar até o final, né? A motivação, ela vai embora com o tempo, né? Daí você tem que ter a disciplina, né? Tem que ter
a É papo de quem persistência. treina isso aí. Não, mas é, né? Mas é verdade, porque se às vezes você tá num dia... Não é de um dia pro outro que você vai se formar, vai levar 3, 4 anos, vai vir perrengue, vai ficar doente, vai passar por problemas financeiros, né? Daí, se você não tiver lá, é o teu propósito, né? Você tem que se imaginar já como que eu vou estar, né? Quando eu me formar, né? Quais oportunidades eu vou ter. Senão tu desiste, né? Se você não tem esse propósito, né? E o que vocês trazem assim no dia a dia, por o trabalho de vocês, pensando nesse caminho, nesse propósito, desses valores que vocês pensam como empreendedores mesmo, de melhorar a vida de vocês, melhorar a vida da família de vocês? O empreendedor tem muito disso. O que vocês trazem desses valores quando vocês vão falar com um aluno, motivar um aluno em alguma situação? Como que vocês passam essas orientações para eles num momento justamente difícil? Porque vocês vão falar com cobrança, às vezes é um momento que a pessoa está numa situação financeira ruim, às vezes a pessoa está desistindo, você tem que fazer um trabalho de resgatar esse aluno. Como que vocês levam essa orientação para eles? Eu costumo muito acolher a dor, né? Porque a pessoa, ela chega ali, ela fala, eu quero desistir. É você procurar entender de fato, né? Por que ela quer desistir? Às vezes ela só precisa conversar um pouco, desabafar, né? Tá passando por um momento difícil. Quando a gente tá não vê saída para alguma coisa, você tende a se livrar do máximo de compromisso que você tem, você quer, né? E daí é assim, eu acho que é acolher a dor da pessoa, né? Se colocar no lugar dela, entender e compartilhar algumas coisas que você passou também, né? Dizer, olha, eu já passei por isso também, né? Isso, calma, respira um pouco, né? É isso aí, ter esse atendimento humanizado. Esse é o nosso diferencial hoje no nosso segmento. Não é atendido por um robô, é atendido por uma pessoa que ela está ali para te ajudar. Esse atendimento, eu acho que faz toda a diferença. Esse ponto eu achei muito, muito legal você falar, porque em todos os negócios a gente lida com pessoas, 100% das vezes, né? E quantas das vezes a gente tem isso, né? Tem da empresa que a gente contratou, do curso, da empresa que a gente comprou uma mercadoria, não importa qual seja a relação que você teve, que do lado de lá tem gestores, tem empreendedores pensando nisso, no ser humano, né? Pensando em ouvir, pensando em apoiar algum momento de dor, que nem você comentou, para aquela pessoa que passou por uma dificuldade, né? Porque o nosso negócio, ele é sempre isso, né? A gente tem a consultoria e a gente ouve histórias de vários empreendedores e o objetivo de montar aqui era justamente contar as dores das pessoas, né? E passar um pouquinho para quem está assistindo, para quem está ouvindo, que é normal passar por essas dores todas. Então, é uma forma que a gente encontrou, talvez, de acolher essa dor e mostrar para os outros que faz sentido você seguir sua trajetória de empreendedor, porque outras pessoas passaram por isso, você precisa ser resiliente e seguir isso, né? O propósito tem que ser maior, né? É muito difícil a gente encontrar empreendedores que têm essa coisa de estou realmente preocupado, né? Com o que está acontecendo com o meu cliente, com o meu aluno, com o meu paciente, seja lá como você chame, né? Eu estou preocupado com essa pessoa que está recebendo o que a minha empresa está gerando, né? E principalmente o que eu estou deixando de legado enquanto empresa. Estou fazendo esse caminho humanizado? Estou fazendo... qual é o caminho que eu estou traçando, né? No nosso segmento, principalmente, né? A pessoa, você cria um relacionamento com ela de 2, 3, 4, 5 anos, dependendo do curso. Depois ela termina, ela faz uma pós, especialização. Você cria um relacionamento com essa pessoa. O pessoal, principalmente, que está lá na ponta, né? Está lá na secretaria, está cara a cara com os alunos, já chama pelo nome, já conhece todo mundo, porque está lá toda semana, está todo mês, sabe a história, chega lá, conversa, já... né? É isso que precisa, né? Trazer esse aluno mais para perto, ter essa empatia, né? Eu acho que em qualquer negócio, né? Para você fidelizar o seu cliente, você tem que acolher ele, né? Ele tem que chegar ali, ele tem que se sentir em casa, né? Acho que aquela coisa de olhar nos olhos, né? E entender a história e acolher, porque muitas vezes a gente ouve vários segmentos, a pessoa me atendeu, não olhou nem nos meus olhos, não olhou nem para minha cara e só me deu a informação de qualquer jeito, né? E quando a gente passa por uma coisa, nossa, peraí, pararam, me ouviram? Você fala, poxa, esse lugar é diferente, aqui é legal, eu não só vou continuar consumindo, mas eu vou indicar também, porque eu fui recebido diferente. Acho que isso faz tem uma importância muito maior do que o que a gente vê num post, num vídeo, num livro, né? Tem realmente uma importância no dia a dia, né? Principalmente no caso de vocês, que é um cara que vai estar ali construindo uma relação de 4, 5 anos e com um propósito tão importante, que é o cara aprender, o cara estudar,
Então é bem diferente, né? Tem que criar uma relação, tem que criar um elo com o aluno. E esse ponto que você falou também você falou ali atrás sobre resiliência, sobre propósito, e isso é verdade. Muitas vezes a gente sai de casa e às vezes você não tá no melhor dia, você não tá motivado. E aí a gente tava falando de exemplo, pô, se vocês não passam isso para os alunos, como empreendedor, como pais, como, né, pessoas, a pessoa ela acaba desistindo no meio do curso, vira aquilo que você falou, empurra boleto para a pessoa. E muita gente, você vê o índice de pessoas que desistem do curso no meio, no fim, é absurdo. Por quê? Justamente isso. As pessoas têm que começar a pensar, não é motivação, é disciplina, é estar ali todo dia, é se esforçar. E quando você está no seu pior dia, você sai e dá o seu melhor. E acho que esse tratamento humanizado de vocês é uma coisa que ajuda essa pessoa a concluir o propósito dela. É uma responsabilidade muito grande que a gente carrega, né, como empreendedor, como pai também, né, que você está sendo, o seu filho vai ser um espelho, né, das suas ações, do que você fala, e você sendo líder, né, sendo empreendedor, tendo uma equipe, eles também, como que os meus colaboradores vão fazer um atendimento ótimo lá para os nossos alunos, se eu não transpareço isso para eles, né, isso tem que ser, né, Sim, através do exemplo, né, é isso. Tem que ser você lá, em cada atendimento tem que ser um pouco de você lá, com cada um dos seus colaboradores. Para a gente encerrar esse bloco, eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para empreendedores e mais principalmente para pais e mães empreendedoras que descobriram esse momento, que estão nesse momento de vocês. Qual é o caminho que vocês enxergam e que vocês podem compartilhar com essas pessoas para, inclusive, motivar eles também, porque às vezes é muito difícil a gente se manter motivado, e ouvir alguém que está passando pela mesma situação, eu acho que com planejamento, com estrutura, enfim, eu acho que é muito, muito bacana você criar esse laço e passar para outras pessoas que dá para seguir esse caminho, e é um caminho que não precisa ter medo, não precisa se assustar, né? Eu planejar e fazer isso passo a passo. É aquela questão que a gente comentou antes, né? Tem que ter resiliência, não pode desistir, né? Nada vai ser bom o tempo todo, nada vai ser ruim também o tempo todo, mas você tem que ter um propósito. Se você estabeleceu qual é o seu propósito, o que você quer para a sua vida, para a sua família, para o seu negócio, é seguir e estar preparado para o que daí vier. É isso. Não tem outras palavras para dizer, né? Tanto como pai, como empreendedor, é isso. Tem que estar preparado para o que daí vier. As duas situações. É isso, tipo, quando a gente começou a empreender, a gente tinha um propósito, né? Tem um propósito, então é focar no propósito e seguir, né? Vai vir dificuldades, vai vir muitas dificuldades, mas é seguir em frente e focar no propósito. Tenho certeza que vai vir bons frutos. Dos dois lados. Obrigado, pessoal. Imagina. Valeu, agradecemos aí o convite. E terão outros, hein? Por favor. Fala, pessoal. Entrando nesse nosso segundo bloco, nós estaremos agora com o Ricardo, sócio do Matheus e da Jennifer, na Uniaselv no Polo Guarulhos e Zona Norte. Ele vai contar um pouquinho da história da empresa também, do papel dele na empresa, e vai contar um ponto muito importante do nosso tema desse mês, que é como é ser filho de uma mãe empreendedora, né? Teve essa história aí na vida inteira dele presente, então acho que é legal ter essa outra ótica aqui também, e ele vai trazer um pouquinho disso pra gente. Ricardo? Bom, começo falando... Se apresenta, tá. Fala o que você faz, fala um pouquinho do seu dia a dia e principalmente vai já puxando um pouquinho da memória, como foi a primeira memória que você viu. Poxa, minha mãe é empreendedora, isso aqui fez sentido para mim e me inspirou. Sim, assim, a minha trajetória ela é bem imprevisível, assim, na realidade. Eu nunca tinha pensado muito sobre empreender. A minha vida inteira, eu sempre vi meus pais empreendendo, na verdade não a vida toda, foi a partir dos 12, 13 anos. Então, meu pai, ele trabalhou sempre em indústria. Meu pai é engenheiro químico de Curitiba, formou em Curitiba, na realidade, ele é de Mandaguaçu. Mas trabalhou a vida inteira em indústria injetora de plástico, depois ele acabou indo trabalhou na Multibras Brastemp, que virou a Whirlpool, fazia freezer, geladeira, enfim, sempre trabalhou nesse ramo.
gostava do que fazia, tinha um bom salário, tinha carro, a gente tinha casa também. Isso foi minha infância, né? E minha mãe, ela sempre lutou muito para achar o espaço dela, assim. Então, a primeira gravidez, meu irmão mais velho, foi um pouco acidental, e aí meus pais casaram meio que por conta do filho, né? Não foi aquela coisa planejada tal, e acabaram aquela coisa mais antiga. Hoje em dia é muito falado em, sei lá, o pessoal tem filho e às vezes acaba não ficando junto, mas naquela época não, eles aprenderam a se gostar, e aí acabaram tendo eu tenho um irmão mais novo também, e que inclusive é o motivo pelo qual minha mãe acabou indo para o ramo de empreendedor assim mais focado, né? Que surgiram essas oportunidades. Mas ela trabalhava em mercado, trabalhou em banco, mas sempre em coisas mais operacionais, assim, né? Trabalhava de caixa, nesses empregos mais de entrada, né? Dentro dessas áreas, assim. E aí quando meu pai, quando eles casaram, a minha mãe, então, ela conseguia depender mais do meu pai financeiramente, né? Então ela não tinha que necessariamente trabalhar em algum emprego CLT. E tanto que ela tinha muita dificuldade também de trabalhar em emprego CLT, porque ela tinha muita dificuldade em acatar as ordens, em manter uma rotina, enfim, ter aquela vida CLT, né? Então ela tinha muita essa dificuldade. Então ela vendia roupa, fazia bico, estava sempre envolvida com alguma coisa, ajudava a irmã dela em alguma outra coisa e tal. E em 2002, 2003, ela começou a fazer um curso de massoterapia, comprou uma maca, começou a fazer massagem em casa e tal, e aí ela engravidou do meu irmão mais novo. E aí ela pegou enjoo de massagem, ela não conseguia encostar nas pessoas. Então ela ficou tipo, o que eu faço, né? Eu não quero ser um peso, né? Porque ela também tem essa questão, por mais que ela dependia financeiramente do meu pai, ela não queria ser um peso, né? Ela queria contribuir de alguma forma. Então ela começou a ajudar uma irmã dela, a irmã mais velha dela, Karen, que trabalhava já com a Uniaselv, lá em Joinville, e começou a ajudar a irmã dela abrindo turmas de pós-graduação pelo Brasil, assim, né? Então ela usava a estrutura da minha tia para fazer a abertura de cursos, de turmas de pós-graduação na região de Santa Catarina, na realidade. E ela percebeu que era uma coisa que dava muito dinheiro, assim. E aí ela começou a querer trabalhar por conta. E aí ela começou a viajar para o Paraná. Ela conversou com a minha tia, pegou mais ou menos o modelo do negócio, como é que funcionava, aprendeu, né, enquanto trabalhava lá, e foi para o Paraná abrir turmas isso depois que meu irmão já tinha nascido, né? Então teve toda aquela fase ali da maternidade e tal, e aí ela começou a trabalhar mais nisso, abrindo essas turmas de pós-graduação no Paraná. Até que um ponto ela começou a ganhar mais que meu pai, que já era gerente numa multinacional, tinha um salário bom, carreira sólida, anos, 20, 25 anos de empresa. Na verdade, ele já tinha saído da gerência e estava de diretor numa empresa injetora de plástico que fazia brinco de boi, que foi a última empresa que ele trabalhou, chamada Alflex, lá em Joinville. E aí, tinha um cargo super bom, salário muito bom também, e ela começou a ganhar mais que ele, assim. E aí eles chegaram num ponto, né, isso eles me contam, eu não lembro, eu tinha, sei lá, 11 anos, eu só tava querendo saber de jogar jogo, sei lá, né, coisa assim. E aí eles sentaram e conversaram assim, tá, o que a gente faz agora, né? A sua irmã, né, a minha tia, no caso, tem um negócio sólido, né, que tá trazendo retorno, olha a casa que ela comprou, tal, é um negócio que é muito sustentável, assim, pelo que parece, e só as turmas de pós-graduação que a gente está abrindo no Paraná, elas estão trazendo retorno para a gente, tal, mais que você. Vamos dar esse salto de fé, né? Vamos mudar para o Paraná e começar a abrir turma lá. E aí foi que eles conversaram, meu pai pediu as contas, e os dois foram para Maringá com um valor X no bolso, falaram, vamos empreender, vamos abrir uma Uniaselv lá, vamos abrir turma de pós-graduação lá no Paraná, tal, e vamos fazer isso acontecer, né? E aí eles começaram ali, no começo tinha o aluguel, tinha 3 filhos pequenos, né? Então tinha a escola das crianças, tinha tudo. Meu pai já não ganhava mais o dinheiro da empresa, né? Então tinha um valor ali, teve que vender a casa de Joinville, voltar para morar de aluguel, né? Então foi um passo para trás para depois dar passos para frente, né? E depois de 1 ano e meio, 2 anos, eles ainda só no prejuízo, o dinheiro todo saindo da conta, eles tiveram o primeiro retorno positivo. E aí foi um absurdo, assim, para eles na época, porque foi muito dinheiro, do nada. E eles falaram, pô, esse negócio é bom.
E aí eles foram para frente e aí construíram uma carreira sólida de empreendedorismo, assim. E eu sempre vivi nesse meio, né? Uns 11, 12 anos. Então, assim, a partir dessa idade, que é quando a gente começa a ter mais esse contato, compreensão né? com Até com então a gente é criança, né? Depois, aí eu percebi, né, que eu conseguia, sei lá, queria fazer tênis. Meus pais conseguiam bancar um tênis para mim, né? Conseguiam comprar uma raquete e tal. Eles nunca foram de esbanjar, de mostrar e tal. Até porque os dois vêm de uma criação bem humilde, né? E de muita batalha, E de né? muita batalha, exatamente. Só que eu sempre vivi nesse meio, assim, né? Desde quando eu tenho consciência, assim. Só que eles nunca impuseram o que eu tinha que fazer, sabe? Eu que era muito perdido. Então eu buscava muito conselho deles, assim, né? Então eu falava pro meu pai, o que eu vou fazer de faculdade? Eu não faço ideia, tal, não sei o quê. E meu pai, eu sou engenheiro, né? Para mim, o curso de engenharia é maravilhoso. Dentro da engenharia faz qualquer coisa, porque engenheiro Cada aprende... um sempre vai puxar porque se formou, né? Engenheiro é bom em resolver problema. Então, qualquer coisa que você for fazer na vida, como engenheiro, você vai saber resolver o problema, porque é para isso que ele serve, né? Qualquer engenharia. E aí, então, com 16 anos, 17 anos, eu formei no ensino médio, passei no curso de engenharia civil, fiz engenharia civil inteiro, curso impecável, maravilhoso, né? Eu adoro matemática e física, então, assim, eu adorava fazer o curso, fui um dos melhores alunos da turma. Né? Não, adorava, até que eu formei e falei, tá, e agora, né? Faço o que com isso? O que eu faço? Aí eu fui, né? Fui trabalhar em obra, passei 3, 4 horas lá vendo uma perfuratriz furar o solo, debaixo de sol, falei, não, acho que isso aqui não é pra mim não, cara. Não tô gostando disso aqui. E aí eu me vi num momento assim muito perdido, que eu gostava muito do curso, gostei muito do que eu passei, né? E não sabia direito o que fazer, assim, como me colocar no mercado, porque também eu me formei bem em 2016, 2017, que foi quando teve a crise de construção civil no Brasil, assim. Então, por mais que eu quisesse entrar no mercado, o mercado estava mais fechado. O mercado estava bem fechado. Então, quem estava sendo contratado, quando eu estava lá no 3º, 4º ano, o cara foi contratado na empresa X por 10, 12 mil reais por mês. A gente, caramba, cara, vamos pegar a gente vai se formar, vai estar bom pra caramba. Quando a gente se formou, essa pessoa estava sendo demitida da empresa, né? E a gente falou, o mercado tá todo fechado e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a trabalhar com os meus pais. E aí eu entrei mais nesse meio, assim, né? E aí trabalhava mais com a minha mãe, trabalhava também na parte de secretaria, então fazia atendimento de aluno, emissão de boleto, muito no operacional, porque é uma empresa pequena, querendo ou não, né? É um pontapé inicial para começar. Não ia chegar já mandando, fazendo alguma coisa, né? Porque também não tinha espaço para isso. Entender a estrutura, entender o negócio também. Exato. Tipo, a minha mãe trabalhava nessa parte comercial, assim, né? O meu pai mais na parte administrativa, porque vem da engenharia, né? Tem essa veia mais burocrática, administrativa e tal. E aí os dois se complementavam muito. E eu entrei mais como um auxiliar, né? Então eu falei, bom, é isso aqui. Vou aprender como é que faz, tal, não sei o quê. E aí fiz uns trabalhos com meu pai, construí casa, fiz reforma de casa, tal, na parte da construção civil, mas não era o que eu gostava mesmo, assim. Tentei várias vezes, mas não tinha tesão em fazer, sabe? E aí chegou um ponto que eu tava lá trabalhando na empresa e tal, e eu tava muito insatisfeito, falando, cara, eu preciso achar alguma coisa, porque não tenho espaço aqui em Maringá para trabalhar com os meus pais, não vou tirar a minha mãe da empresa, meu pai da empresa. E eles sempre me incentivaram, assim, tudo que você for fazer na vida, meu pai sempre falou isso, assim, olha, tenta aprender com o erro dos outros, sabe? Sim. Tenta aprender com os acertos, lógico, ver o que tem de coisa boa que estão fazendo e tenta ver as coisas ruins que estão fazendo também, mas tenta aprender mais com os erros dos outros. Ditado pra isso aí, né? O cara que é esperto, ele aprende com o erro dos outros, pra ele não ter que errar, né? Pra ele não ter que errar na própria empresa, ou no próprio negócio, ou na própria carreira, enfim, Sim. né? Então eu me vi ali naquela situação, eu sempre trabalhei ali mais no operacional, nesse período na empresa dos meus pais e tal. Eu até fui para Joinville trabalhar numa construtora, daí voltei também, fiquei só uns 3 meses lá, não gostei mesmo. Então, assim, construção civil não era para mim mesmo, eu tentei até o final. Eu tentei mesmo, eu me esforcei. Passei num processo trainee em Joinville, mas daí não gostava mesmo. Aí eu voltei para Maringá, continuei trabalhando com eles e tal. E aí eu tava em busca tá, mas e aí, que eu vou fazer isso pro resto da vida, sabe? Vou ficar aqui dentro... o que eu vou fazer, né? Eu não quero, sei lá, ser uma sombra dos meus pais pro resto da vida, né?
Não quero estar aqui pro resto da vida. E aí eu pensei assim, bom, preciso de uma mudança drástica na minha vida, né? E aí eu cheguei assim pros meus pais e falei, ó, quero fazer um intercâmbio para Austrália e é isso aí, eu vou pegar esse dinheirinho que eu juntei aqui, comprar minha passagem e tal e vou para lá. Quero ver como é que vai ser, sabe? Aprende idioma, aprende outra cultura e acaba... Exato. se Mas é desenvolvendo, aquele ano né? sabático que o pessoal fala, sabe? Esse ponto que você falou, Ricardo, é muito legal, porque você sentiu assim, pô, tem esse lado também. Você sabe, você vem de uma empresa que tá sólida ali, tá estabilizada com seus pais. E aí fica muito aquela coisa assim, né? As pessoas até tem um preconceito, as pessoas falam, ele já pegou a empresa pronta. E aí você precisou, em você, buscar esse propósito. Falar, pô, peraí, é o que você falou, eu não quero ficar na sombra, eu quero construir o meu propósito. E aí eu acho que essa reflexão de sair para um lugar totalmente diferente, viver uma experiência onde você não tem eles ali, eu acho que isso que ia acabar te trazendo esse propósito. Sim. Porque é aquilo, você tentou os caminhos, só que nada estava preenchendo, que é uma coisa que o Roger fala muito. Eu acho que a veia do empreendedor é você preencher um buraco que você tem quando você está tentando ali um caminho e não está vindo. Você pode até ser bem sucedido, porque a gente foi, mas falta alguma coisa. E eu acho que é isso que você foi buscar até, né? E essa coisa assim do você se sentir completo, ela vem muito, é muito pessoal, né? Então você, por mais que ali estava funcionando, você, seu pai, sua mãe, tudo, você falou, poxa, isso aqui não está legal, eu preciso buscar, seja num intercâmbio, que nem você comentou, seja tentando várias vezes na construção civil, mas você buscar aquela peça que falta, que eu acho que é o que motiva sempre os empreendedores a continuar, né? Não só acertar um negócio, porque às vezes você fala, poxa, eu gostei disso aqui, mas você vai empreender e vai ter outros negócios, enfim, mas também é você passar pelos momentos que você precisa ser mais resiliente, você entendeu aquele propósito seu que você estava buscando e tudo mais, né? Sim. Mas, sim. desculpa, continua. Não, aí. imagina. Tá maravilhoso. Exatamente Agora vamos assim. pra Austrália ali que você conheceu os cangurus. Exato. Cara, e como eu tem queria canguru? conhecer um pouco. Você vai falar da Austrália, um bom tempo. Eu queria conhecer um pouco ali, porque falam que ali é onde tem os bichos mais venenosos, exóticos. Exóticos. É mais ou menos eu faço muito essa comparação quando o pessoal fala isso, justamente assim, né? Quando sei lá, um gringo, um americano, um europeu pensa no Brasil, o que ele pensa? Ele pensa que a gente vai sair daqui, pegar um cipó, vai entrar, vai pular numa bicicleta com macaco nas costas. É carnaval, né? e tipo selva. E selva, exatamente. Índio, né? É mais ou menos isso, assim, essa ideia que a gente tem da Austrália, de que ela só tem bicho gigantesco, tal, canguru. Não é assim. É verdade, tem mesmo. Tem isso. Tem bastante bicho mesmo, mas assim, eu morava lá em Melbourne, né? Que acho que, se eu não me engano, é a segunda maior cidade lá, só atrás de Sydney. E assim, parte de cidade mesmo, você não encontra nada diferente, assim. É os bichos que a gente vê aqui, né? Tem formiga, né? Tem barata em casa, sei Cachorro, lá. Coisa normal, assim. Só que aí você vai pro campo, né? outra história, Aí quando você pega a estrada, aí que você vê como é que é o negócio. Tipo, tem canguru selvagem. Cara, isso é uma coisa muito louca, assim. Você já viu o vídeo do que a gente canguru não de tá- pé, saindo na mão com outro cara? Sim. Eu fiquei E eles chocado. são agressivos, né? Então eu o vi. canguru selvagem, ele é um bicho agressivo. E um fato curioso, eu não sei como é que tá agora, mas na época, quando eu morava lá, eu fui pesquisar quantos cangurus tinham na Austrália, porque eu falei, cara, não é possível. Pô, eu tô dirigindo, a cada 2 minutos eu vejo um canguru correndo, o que é isso, né? Cara, tem 50 milhões de cangurus na Austrália, tinha na época, acho que 2021, por ali. Tem mais que Ah, não, habitantes. 2020, na realidade. Habitantes tem 27 milhões de habitantes na Austrália. Nossa, tem quase o dobro. Tem 2 cangurus por habitante. Então, assim, se os Por isso cangurus que se você dá bastante revoltar, medo. os cangurus, eles tomam, E, cara. cara, eu vi vídeos de um canguru, ele de pé, e o cara, tipo, afastando, e o canguru cacetando ele, meu. Sim. É aquele que o cara vai buscar. O cachorro, o canguru tá com o cachorro do Exato, cara. ele quer tirar o cachorro, meu canguru. E o canguru sai na mão. Mas assim, lá na Austrália, porque que, assim, se você vai trabalhar na cidade, como garçom, essas coisas, você não vai ter contato com nada muito diferente do que a gente tem contato aqui, em questão de animais, sei lá, insetos exóticos, né? Mas eu trabalhava lá, o espaço para imigrante
é muito... É mais trabalho braçal, trabalho mais De uma operacional. forma geral, né? Quando você vai sim. para fazer Quando você intercâmbio. vai para qualquer lugar, né? Se você não tem o inglês 100% fluente, se você não é muito bem articulado Acaba e até tal, ajudando você a formar o idioma ali, você acaba tendo que atender e tal, vai captando vocabulário, né, tudo. Exatamente. Só que aí eu fui, então, trabalhar nessa parte mais braçal. Então, o primeiro emprego que eu peguei lá foi de demolir uma casa. O cara me deu uma marreta na mão e falou, ó, a gente precisa quebrar essa casa aqui, vambora. Ó, tem esses paver, né, que é aquele bloco de concreto que fica no chão, tem que arrancar isso aí. Cara, a hora que eu arranquei, aí eu vi uma aranha desse tamanho. Eu falei, cara, não... Aí você falou, é real. Cara, o que é isso aqui? Eu chamei o cara e falei, cara, normal, pode chutar aí. Caramba, como assim? Eu tenho que sair no soco, cara? A aranha do tamanho de um cachorro. Caramba, velho, como é que faz? É venenoso. Tipo isso. Então, assim, você tem esse contato quando você vai pro campo, assim. Canguru, aí tem uns bichos muito diferentes lá, né? Que, enfim, é uma loucura, assim. Mas voltando pro motivo pelo qual eu fui pra Austrália, foi muito em busca desse propósito. Porque a minha vida inteira eu vivi à sombra dos meus pais, assim. E aí quando eu trabalhei na empresa com eles, tinha o meu salário. Voltando, na verdade, um pouco, um fato curioso que eu esqueci de comentar, assim, quando eu era mais novo, eu sempre tive essa pegada um pouco de querer ter o meu negócio, assim, porque quando eu tinha 14, 15 anos, dentro da faculdade dos meus pais, eu abri uma cantina. E eu fazia a compra de lanche, de coca, ganhei até uma geladeira da coca para deixar lá, tanto que eu vendia, assim. Então, desde aquela época, eu sempre... Já tava ali, já essa coisa. Exato, assim. E aí eu sempre juntei dinheiro também, sabe? Por mais que meus pais tenham uma condição confortável de vida e tudo mais, eu não queria depender deles para tudo, assim, quero comprar um tênis, me dá um tênis, tal. Eu queria comprar meu tênis, queria comprar minha roupa, tal. Então, desde os meus 14 anos, eu juntava dinheiro, assim. Sempre tive uma poupancinha, tal, juntava meu dinheirinho, tanto que eu até fazia empréstimo pro meu irmão mais velho, que ele não juntava, né? Aí, ele era outro negócio. Virou um banco da família já. Não, mas eu não cobrava juros, Eu falava, vou te dar esse mês que vem você já descontar direto da fonte, né? Mas assim, sempre juntei dinheiro, assim, então quando eu decidi ir pra Austrália, eu falei, eu quero ir, mas a única condição que eu coloco é que eu não quero ter que pedir dinheiro pros meus pais, sabe? Eu não quero ficar dependente deles, assim. E aí, então, cheguei lá, tal, nas primeiras 2 semanas já consegui esse emprego de demolição, que eu achei, sei lá, aquela aranha de Chernobyl lá, sei lá. E aí, a partir dali, eu peguei outro trabalho, tal, e acabei trabalhando lá, enfim, o período todo, assim, e consegui achar esse propósito, sabe? Pô, eu sou autossuficiente, entende? Tipo, eu reconheço agora meu valor, eu consigo cuidar da minha própria casa, eu consigo me virar sozinho, sabe? Eu não dependo mais de ninguém. E aí, quando eu voltei para Maringá, voltei no começo da pandemia, em fevereiro de 2020, não tinha muito espaço, né? Porque eu também não tinha muita formação profissional, né? Eu não tinha emprego CLT, não tinha um currículo bem construído, assim. Eu tinha muita coisa que eu fiz sozinho, muita coisa que eu fiz para os meus pais e tal. E aí estava em momento de pandemia, o mercado estava regredindo, né? Foi um caos, né? Todo aquele... peguei bem o começo e... A gente abriu na pandemia, basicamente. Mas abriram para suprir uma necessidade, né? Que foi o que fez a gente crescer, inclusive. A gente tinha um serviço anterior à pandemia, que era para grandes empresas, e aí esse formato de atender pequenas e médias surgiu durante a pandemia, foi basicamente quando a gente se conheceu, né? E aí a gente sentiu justamente isso, a necessidade do empreendedor, de ter uma empresa que pudesse apoiar, não só para falar da contabilidade, que é um dos serviços, do marketing, enfim, mas poder ter um direcionamento que às vezes não é a formação daquela pessoa que abriu a empresa naquele segmento, às vezes não é a experiência que a pessoa teve, mas ela precisa de alguma bagagem de alguma coisa, ou mesmo ter, de repente, controles e coisas que faz parte da experiência dela, mas ela não tem tempo para fazer aquilo porque empreender é difícil. Ela precisa conseguir focar no que realmente importa, né? Sim. Vocês surgem justamente para atender essa demanda, né? Tanto que foi um dos períodos que a gente mais cresceu. Até falando para a câmera, né? Nesse momento, o empreendedorismo ele surge também de oportunidade. E quando a gente fala oportunidade, para vocês entenderem, não é um momento assim, tô de saco cheio de trabalhar CLT, tô com raiva, peguei um dinheiro e vou abrir um negócio. Tá, tem esse momento também. Mas às vezes do momento de você ver uma oportunidade, você fala, no mercado uma necessidade. Precisa disso, isso não existe no mercado, eu vou fazer isso aqui. Foi o que a gente fez. Sim.
Aí volta, você na pandemia chegou aqui. Aí eu cheguei e aí, bom, tinha formação acadêmica, tinha experiência de vida, né? Agora eu tinha vivido um monte lá na Austrália, assim, me aventurado muito, Quanto sabe? tempo você passou lá? Eu passei quase um ano. Um pouquinho menos de um ano. O plano era ficar 1 ano e 6 meses, mas por conta da pandemia eu voltei mais cedo. Defendendo de vários bichos e trabalhando Voltou pelos bichos. Voltei 20 quilos mais magro, né? A luta diária contra os bichos. Saiu na mão com um canguru, com aranha. Exato. Foi mais ou menos por aí. E aí, bom, voltei para trabalhar na empresa dos meus pais, né? E assim, pensa, tava morando sozinho, completamente independente lá na Austrália, longe da família e tal, né? Então, assim, a realidade, quando eu voltei a trabalhar com eles, a realidade veio muito forte, assim. Eu falei, tô aqui nesse mesmo lugar que eu tava quando eu saí, sabe? Voltei para uma vida. Você voltou para um ponto. Eu voltei para uma vida que foi onde eu saí para buscar outras coisas e voltei para o mesmo lugar. E voltei para a mesma vida. E assim, foi foi por fatores externos, né? Tipo, se não tivesse vindo a pandemia, eu teria ficado lá, tal. Mas enfim, era aquilo que eu tinha que fazer aquilo lá, né? E assim, meus pais, eles tinham uma gestora financeira na empresa, uma gerente financeira, na verdade, que ela cuidava de tudo, assim, parte contratual, emissão de boleto, cobrança e tudo mais. Então, assim, eu estava trabalhando na empresa e eu falei, bom, eu gosto muito de matemática e física, tal, por isso que eu escolhi o curso de engenharia civil. E aí eu pensei assim, eu preciso achar meu espaço aqui dentro, sabe? E meus pais, eles brigavam muito por causa dessa gerente financeira, porque ela era muito, aquela mentalidade mais antiga, mais, minha mãe, ela é muito... como é que eu posso dizer assim? Ela é muito idealista, sabe? Ela tem muito essa veia empreendedora na questão de inovação, criação. Então, assim, a gente até brinca lá em casa quando eu trabalhava com os meus irmãos e com meus pais, a gente falava assim que minha mãe ela ia na frente cavando e jogando terra para trás e a gente ia tendo que tapar os buracos, sabe? A gente ia atrás. Ela vem puxando e seu pai vem controlando, basicamente. Exatamente. Então, assim, ela tem muito essa pegada assim ela tem os ideais, ela tem as ideias e ela tem essa ideia aqui diferente, vamos fazer acontecer, tal, não sei o quê, e meu pai é aquele mais conservador, né? Então minha mãe, ela é um pouco, ela é bem comunicativa, bem comercial, ela gosta de estar à frente, gosta de ter... com a sua mãe uma vez, parecia que era minha amiga de infância, assim, ela tem uma coisa assim de envolver, de conversar, flui muito fácil. Exato, né? Ela tem muito essa característica, assim. E aí a gente ia mais atrás, assim, auxiliando. Meu pai, ele é muito conservador, assim, então tudo pra ele é aquele cara que ele vai... no chão, né? Cara, eu diria que ele é um pouco enterrado. Já assim. tá até enterrado. Aqui tá o chão, ele tá um pouco mais pra baixo. Faz parte. Porque assim, como ela é muito... E a minha mãe, ela é muito um extremo e meu pai é muito outro extremo. É legal que eles se complementam. Então eles complementam bem, mas isso também gera briga, né? Ainda mais uma decisão importante que tem que ser... O cara querendo segurar. Né? E ela, não, vamos cavar mais. Não dá pra cavar, calma. E aí eu acabei vindo bem um meio termo entre os dois, assim. Então eu tenho ideias... Até por ter sido formado com essas duas opiniões, né? Aí fala, poxa, isso que ela faz é legal, isso que ele faz é legal, e aí você vai construindo o teu caminho, né? Sim, exatamente. E aí, eu acabo puxando um pouco mais pro lado do meu pai, mas mais pé no chão, não pé enterrado, assim, né? Então eu me identifico um pouco mais com meu pai, mas eu ainda trago algumas coisas da minha mãe, assim. E eles discutiam muito por conta dessa gerente financeira, porque todas as ideias que minha mãe tinha, ela queria fazer uma coisa diferente, queria, sei lá, lançar um curso diferente, um plano de pagamento especial para fechar uma matrícula X, ela tinha muita resistência, essa mulher. E todos os processos financeiros estavam na mão dela. E aí eu tive um insight, eu falei assim, bom, se eles estão insatisfeitos com ela, eu tenho esse lugar que eu posso... Tomar não, né? Mas criar um caminho diferente. Criar um espaço para mim dentro da empresa, né? Porque minha mãe queria muito que ela saísse da empresa. E meu pai, ele era muito resistente porque ele falava assim, mas a gente não conhece os processos, como é que a gente vai fazer? Eu não quero aprender isso. Meu pai já tem 64 anos. Eu não quero ter que voltar a fazer essas coisas, né? A gente teria que ter alguém para aprender. Eles não tinham um papel ali definido. Exato. Então, assim, ela tinha muito... Essa mulher, né? Ela criou aquela mística em volta dos processos, onde ela fazia as coisas parecer um pouco mais difíceis do que eram. E aí E olha que interessante esse ponto que você colocou. Porque quando a gente empreende, a gente vai pensando em crescer,
E aí quando eu venho de multinacional e lá geralmente é tudo muito, tem procedimento para tudo, tem norma para tudo e tal. E o empreendedor ele vem dessa batalha que você contou dos seus pais, de crescer, de desbravar, e às vezes a gente esquece de olhar para os processos internos. E quando a gente está de um determinado tamanho, aí a gente tem uma dependência muito grande de como as coisas são, mas muito como as pessoas fazem as coisas. Sim. E às vezes nem era aquilo que a gente esperava daquela função. Então a gente tem que se preparar também, não só para o momento de batalha, resiliência que a gente vem falando, mas para o momento de estruturar os processos. Exato. Que acho que é o que você vai vir falar aqui, que foi o seu papel. Não, né? Exatamente assim. Então, tipo, eu entrei na empresa, eu conversei com os meus pais, falei, olha, eu acho que eu consigo fazer o trabalho não vou falar o nome dela, mas da pessoa. Eu consigo fazer o trabalho dela, eu só preciso estar lá perto, né? Eles falaram, não, beleza, então vamos colocar você lá do lado e você vai aprender, e a partir do momento que você sinalizar, falar, olha, tá tudo certo, eu sei fazer as coisas, você avisa que aí a gente vai ter que conversar com ela, tá, não sei o quê. E aí eu fiquei lá uns 2 meses trabalhando junto com essa pessoa, aprendendo como é que funcionava, e até podia ser uma trava para o crescimento, né? Como você falou que a sua mãe Exato. É muito criativa e sempre tinha essa coisa, não, isso aqui não dá, isso aqui a gente não consegue fazer e tudo. Aí você vai fazer sempre aquilo o resto da vida também não dá. Né? Amar muito o trabalho. Não, e era muito assim, minha mãe, ela tinha muito essa reclamação, ela falava, a gente não consegue, a gente teve que reduzir o número de coordenador porque as pessoas tinham dificuldade de lidar com essa pessoa. E aí acabou ficando um pouco refém. E aí eu falei, bom, eu vou pegar essa bucha para mim, né? E aí comecei a aprender ali os processos, e aí depois de 1 mês, 2 meses, eu não lembro direito, eu falei, bom, tô pronto, acho que eu consigo fazer. Aí eles conversaram lá, demitiram, né, a mulher, e aí eu peguei os processos e comecei a fazer, assim. E aí comecei a fazer do jeito dela, né, porque é como a gente aprende, e aí comecei a otimizar. Será que não dá para fazer assim? Deixa eu mudar aqui. Exato, será que precisa ser assim mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tinha gestão de contrato, né? Os contratos dos alunos eram todos físicos, então tinha que imprimir, a pessoa assinava e mandava de volta e tal. Eu falei, cara, isso aqui não tem cabimento, né? A gente tem um ClickSign, ZapSign, essas N-Signs aí, assinadores digitais e tal. Falei, vou colocar isso na empresa, né? E aí aprendi como é que funcionava. Além de redução de custo com um monte de papel, o caminho que a maioria das empresas está seguindo é ecológico também. Sim, ecológico, meu, e até espaço físico dentro da empresa. Né? Cara, porque a gente tinha 2 armários, assim, cara, o tamanho dessa parede cheia de contrato. Porque desde 2005 trabalhando com isso, né? Sim. Então tinha contrato muito antigo. Como é que você vai cobrar um inadimplente que você está em cobrança judicial, às vezes, se você não tem o contrato do cara? Então, armazenava contrato 10, 15 anos, assim. E aí eu falei, não, vamos mudar para o digital, né? E aí lá dentro você consegue criar as pastas e tal, implantei isso. Sistema também, a gente mudou o sistema, fez uma migração para outro sistema, e aí tive que aprender a utilizar o sistema e tal. E eu tenho bastante facilidade com software, com programa. Por conta da época dos games. Por causa do jogo e matemática. Jogo e matemática. Nossa, né? Exatamente. Assim, eu não sei programar, mas eu tenho, sei lá, eu fiz um curso de software e hardware, então sempre gostei assim, de estar nesse meio. E aí aprendi e eu digitalizei muitos processos da empresa e deixei eles muito mais transparentes. E aí com isso, um trabalho que ela fazia ali em 30 dias, eu fazia em 1 semana. Em 3 dias eu já fazia tudo. Por exemplo, emissão de nota fiscal para os alunos, que ela levava 1 semana fazendo, hoje em dia eu faço em 1 hora, 2 horas, sabe? Porque os processos eles modernizam, e ela não tinha essa característica, porque era uma pessoa mais de idade e tal, que não queria às vezes aprender. Eu acho que esse é o ponto, assim, a vontade, né? Porque você encontra pessoas que se atualizam muito, que estão muito à frente, mas você encontra pessoas jovens que não querem fazer uma coisa diferente, tem essa coisa da resistência, e o mercado muda muito, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a tecnologia vem tomando outras formas, até IA e tudo mais, e a gente precisa acompanhar, porque é o que o mercado vai absorver agora, né? Exato, a gente precisa estar por dentro do que está aparecendo, né? Pô, aquele chat GPT lá, cara, o que é aquilo lá? Uma loucura, né? Você coloca lá. Meu Deus, é uma ferramenta maravilhosa. A gente consegue ter muita ideia pelo chat GPT, né? Hoje em dia você escreve um texto lá, você escreve, manda lá e fala, corrija
os erros de Já português. adapta uma coisa ou outra. Ele faz lá pra você Vocês e viram tal. um vídeo? Eles estão fazendo um vídeo agora, vídeo mesmo. É um negócio Não, os absurdo. vídeos tá uma loucura, cara. Ah, Tudo bem daqui que a quando pouco você fazer pausa ali, filme. você vê 6 dedos na mão, não sei o Sim, quê, né? sim. Mas daqui a pouco tem Fica aquele vídeo perfeitinho, do perfeitinho, Will Smith perfeitinho comendo também. macarrão, vocês já viram ou não? Não. Cara, esse é engraçado. Fizeram uma comparação de um ano do Will Smith comendo macarrão, e aí ele tá todo esquisitão, assim. E aí depois de um ano fizeram de novo, e cara, tá quase perfeito, assim. Tanto que até o Will Smith brincou com isso, postando um vídeo dele comendo macarrão junto com a IA. E essa evolução da tecnologia, como era, como tá e como vai ser, a gente precisa acompanhar. Né? A gente sempre precisa O estar empreendedor atento. precisa estar antenado nisso, porque as grandes empresas são estruturadas para isso, nós viemos crescendo e a gente está ali entre o pequeno e o médio e os grandes já estão ali puxando essa fila, né? Se a gente não acompanhar, o mercado é feito disso, de atualizações. Né? Sim. E uma coisa também que o que tem acontecido cada vez mais é que está cada vez mais acessível essas ferramentas para o pequeno empreendedor, né? Por exemplo, quando surgiu o contrato digital e tal, não sei o que, Muito caro, cara, era né? muito caro você ter. E você tinha poucos contratos, às vezes você pagava por contrato. Hoje em dia você tem ferramentas que você consegue assinar 5 contratos por mês de graça. Você não precisa pagar Sim. nada, sabe? Então hoje em dia está muito mais acessível. Por exemplo, aqueles gerenciadores de conversa de WhatsApp também. Sim. Cara, sim. muito mais acessível do que era. Antigamente você pagava R$2.000, R$3.000 num plano. Hoje em dia você acha plano por 200, 250, você consegue fechar algum desses mensageiros, assim. E aí isso você só vai ter acesso e ficar procurando, né? Então eu sempre estou procurando isso porque eu gosto de fazer isso. E porque, calha muito com uma empresa, né? Virou uma necessidade. Você do diminui seu sua dia a carga dia. de trabalho. E esse absurdo, ponto né? que você falou é legal, porque esse é o lado da sua mãe que você puxou. É. Em vez de você ir novidade, cavando, né? você vai buscando hoje a tecnologia, o software. Ela não tinha essa tecnologia tão desenvolvida. Então ela tinha que buscar de Acho que outras formas. a criatividade dela era muito pro lado comercial, porque sim. a vivência que ela teve, e a sua criatividade vai muito pro lado Pro tecnológico, software que é uma tecnológico. afinidade que você tem. Sim, Né? exatamente. Bom, e aí, voltando então, eu assumi lá o papel da mulher e fiquei trabalhando lá um bom tempo nisso, né? Só que aí eu tinha meu espaço, tava ali trabalhando, tal, não sei o quê, falei, bom, mas quero mais, sabe? Eu não quero ficar Ainda não é o aqui... meu espaço, tipo né? assim, eu tô Ainda- trabalhando na empresa dos meus pais, querendo ou não, sabe? Sim. Eu ainda tô à sombra deles, né? Eu conquistei aqui meu espaço, eu sou hoje em dia imprescindível para a empresa e tal, mas ainda tava me sobrando tempo, porque eu fui otimizando muitos processos, então sobrava tempo para eu fazer outras coisas, sabe? Falei, cara, mas eu quero fazer mais. Então eu até tava infeliz, assim, sabe? Comecei. Chega num ponto da sua história aí que é uma coisa que me impressiona muito, porque eu já conheço já de outros carnavais, né? E me impressiona muito, foi uma das primeiras perguntas que eu te fiz quando eu te conheci, que eu achei muito impressionante, não só o fato de você pensar em, ok, quero sair da empresa dos meus pais, quero dar outro passo, que foi o passo de empreender, mas essa mudança toda que aconteceu na sua vida, talvez pelo intercâmbio e tudo mais, mas você olhar e falar assim, cara, estou em Maringá, e hoje você está em Guarulhos, né? Então não é só uma mudança de empreender, você fez uma mudança de vida aí muito Cultural grande, né? também. E aí, é uma observação, um spoilerzinho da história que você está com Porque até então eu tava em Maringá, né? E aí o que acontece? Meu pai, na verdade, é saber agarrar as oportunidades que aparecem, né? Meu pai, a gente sempre fazia reunião semanal, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, que trabalha na empresa até hoje, assim, ele tem outra dinâmica, então para ele é feliz desse eu ia fazer jeito. uma pergunta sobre seus irmãos também, mas continua que a gente já chegar nela. E aí, meu pai chegou com um relatório financeiro lá e falou, bom, assim, as coisas não estão indo tão bem e tal, como a gente gostaria, porque lá em Maringá a gente trabalha com mais de um produto, né? Então tem empresa que é a Uniaselv e tem outras empresas também, né? E aí ele chegou com a parte da Uniaselv e falou assim, acho que não tá tão legal quanto poderia estar, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu falei, não, então me dá isso aqui que tá sobrando tempo, né? Eu quero assumir a Uniaselv de Maringá. E aí então eu entrei, porque até então eu trabalhava em outra parte da empresa, né? Que não era correlacionada com a Uniaselv, na verdade é outra empresa. E aí eu falei, bom, quero ir para a Uniaselv e quero trabalhar na Uniaselv. E aí comecei a trabalhar lá e aí nos primeiros meses já começou a dar
começou a dar um resultado maior, né? Só de estar na empresa, né? Porque meus pais já estão mais aposentados, assim, né? Eles não querem ficar tanto no operacional e tal. Só de eu ir para a empresa, estar lá, conversar com as pessoas, fazer... Entender o processo também, né? Porque o processo estava ficando muito na mão dos colaboradores. Eu falei, bom, preciso entender como é que as coisas funcionam, né? Então, eu tive aquela curva de aprendizagem inicial e depois eu comecei a fazer o que eu faço, o que eu gosto de fazer, que é melhorar os processos, melhorar como é que as coisas funcionam e tal. E aí eu olhei para aquilo lá e falei, bom, vamos começar a fazer isso aqui. A gente está precisando de uma pessoa para... Tá tudo muito misturado, então todo mundo fazia tudo na empresa. Eu falei, a gente precisa segregar, porque como é que eu vou cobrar alguém se todo mundo pode fazer aquela coisa? Sabe, quem que eu vou cobrar? Vou cobrar todo mundo? Não, preciso ter uma pessoa. Esse cuida disso. Esse aqui vai cuidar de calouro, esse aqui vai cuidar de veterano, esse aqui vai fazer cobrança, essa pessoa vai cuidar de estágio, vai cuidar de comercial. Enfim, a gente precisa de uma pessoa só para o comercial também. Então, assim, eu vi tudo isso e falei, bom, a gente precisa contratar mais gente, mas, pô, não tá indo tão bem a empresa, assim, como é que a gente vai... Não, eu falei, confia, vai dar certo. E aí a gente contratou pessoas do comercial e aí começou a dar mais resultado. Aí, nesse que começou a dar mais resultado, eu falei assim, bom, eu acho que eu entendi como é que isso aqui funciona, sabe? Eu acho que não é um bicho de 7 cabeças, assim, acho que eu consigo fazer isso funcionar, mas eu ainda preciso achar o meu espaço, né? E aí a Uniaselv, ela sempre entrou em contato com os meus pais para abrir mais polos da Uniaselv. E aí, numa dessas, eu falei, bom, eu acho que tem espaço para abertura de mais polos. Só que Maringá não tem mais espaço para crescer. Não tinha na época, né? Vamos para outro lugar. E aí a gente fez uma reunião em família. Aí eu fui atrás de cidades, tal, não sei o quê. A gente fez uma reunião com a expansão da Uniaselv. PGE, olhar a população. Olhar a população, renda. E aí eu falei, cara, o que é isso, cara? Tinha 700, 800 polos da Uniaselv no Brasil inteiro. Aí eu coloquei lista das... Cara, foi uma pesquisa muito boba. Lista das maiores cidades do Brasil. Aí eu peguei lá, São Paulo, tem polo da Uniaselv. Sei lá, Campinas, polo da Uniaselv, Rio de Janeiro, polo da Uniaselv. Eu falei... Aí chegou em Guarulhos, eu não lembro qual posição que ela tá, mas tem 1.300.000, 400.000 habitantes, né? Uma das maiores cidades do Brasil. Eu coloquei lá, joguei no Maps, coloquei Uniaselv, não tinha polo. Eu falei, ué, por que não tem polo por que aqui? não tem polo da Uniaselv? É a segunda maior de São Paulo, não é? Só perde pra capital. Né? É isso que eu penso de Guarulhos. Eu sempre falo pra ele, cara, nossa cidade é gigantesca, cara. Só que parece que ela tá ultrapassada, sabe? A galera não vê potencial aqui. Parece que ela mas dentro de São Paulo. Guarulhos fala... Exato, ninguém fala Guarulhos. Guarulhos é São Paulo. O pessoal acha que é só o aeroporto. É isso. Eu achava que era só o aeroporto antes de chegar aqui e viver. Própria aqui, uma economia, tem um movimento, e ela é relevante. Né? E Guarulhos, ela tem uma característica muito interessante também, que elas é como se fossem várias pequenas cidades, né? Então cada bairro é uma cidade. É muito. E assim tudo... Tem uma característica própria, cada pedaço, né, de Guarulhos. Exato. E aí eu olhei para Guarulhos e falei, cara, como assim, né? Das duas, uma, ou não tem espaço, ou, sei lá, estão comendo bola. Por que ninguém abriu em Guarulhos, sabe? Por que não olharam para cá? Por que não olharam para cá? E aí eu fui entender. E aí eu olhei, renda era compatível, o público que está em época de formação de ensino superior é compatível, tinha bastante... Sim. Falei, cara, vou lançar essa ideia para a expansão da Uniaselv. Aí a gente conversou, eles ofereceram Marília, e uma região lá de Marília ia ter que abrir uns 7, 8 polos para abranger uma população de 800.000 habitantes. Eu falei assim, eu acho que eu queria dar uma olhada em Guarulhos. Tem alguma proposta para lá? Daí o cara, não. Aí ele falou, tem como você fazer um estudo? Tem. Aí fizemos o estudo, deu ok e tal, começou a andar os processos. Aí, a princípio, eu ia vir para cá junto com meu irmão mais velho, a minha cunhada. Meu pai e minha mãe iam ficar em Maringá, mas auxiliando, né? E aí, iam vir para cá viajar, né? Então, ia ficar um tempo aqui e voltar. E aí, meu irmão, não sei se eu quero ir para Guarulhos, tô gostando daqui e tal, não sei o quê. Porque ele não tem tanto essa vontade, assim, né? Também não é o que ele tem, o que ele gosta de fazer, assim, tem as questões dele, né? De cada um é diferente. E aí, entrando nesse ponto do seu irmão, o que eu queria perguntar era, são 3 filhos dos mesmos pais, da mesma base de educação, da mesma base de experiência. E eu e meu irmão mais velho, a gente fez engenharia civil juntos. Mesma base de curso, até... inclusive. E dos 3,
o que você vê que muda assim de perfil? Assim, você tem essa coisa mais empreendedora, você já falou do seu irmão mais velho que não. Como que é o mais novo? Como que é essa relação aí? Um tem mais afinidade com o jeito da sua mãe, outro com o jeito do seu pai. Como é que é isso? Isso é legal, né? Como influenciam... Eu sempre conto uma história, só para concluir o que o Roger falou, que eu sempre falo dessa história que eu acho muito legal. O filho tem... O pai dos meninos lá tem 2 irmãos, ele bebe. E aí pergunta para um filho assim, por que você bebe também? Porque eu via meu pai beber. E o outro, por que você não bebe? Porque eu via meu pai beber. É muito legal como, né? E acho que não sendo um assunto tão bebida, pesado, mas para o empreendedor... Mas é mais ou menos... assim, a dinâmica lá em casa, lá na casa dos meus pais, né? O meu irmão mais velho, ele também é engenheiro civil, só que ele... Teve uma fase ali da vida dele que foi um pouco complicada, ele teve alguns problemas e tal, e aí a gente acabou estudando junto, tanto que ele é 2 anos mais velho, e eu fiz o curso junto com ele acabou formando depois, mas é porque ele não gostava realmente do que ele fazia, assim, ele acabou formando o ensino médio, assim, mais ou menos perdido, igual eu também, e aí foi para engenharia civil meio que por eliminatória, não gostava do curso, ao contrário de mim que gostava, né? E assim, ele tem muito, o meu irmão mais velho, ele é muito dessa questão mais humana, assim, sabe? De relação humana, de entender como é que as coisas funcionam. Ele tem uma pegada um pouco, tanto que até ele queria fazer, na época da faculdade, ele queria fazer filosofia, largar a engenharia civil e fazer mais filosofia. Matemática, ele é mais dessas relações humanas. Ele é bom em matemática e física também, meu irmão é super inteligente, assim, mas ele tem muito esse fascínio pelo comportamento, por relações. Ele é uma pessoa muito bondosa, muito carinhosa, muito humano, assim, né? E ele gosta muito de jogar também. Meu irmão, ele adora jogo, mundos de fantasia e tal. Então, RPG de mesa, sabe? RPG de mesa, ele adora jogar. Então, ele vive ele adora isso que dá gás pra ele. Ele adora fazer isso, assim. Então, quando ele vai pra essas coisas, tipo, ele vai jogar alguma coisa, ele tá inteiro lá, sabe? Super dedicado. E ele adora isso. E adora ver como as pessoas se comportam e tal. Então, ele tem muito essa pegada, assim. Tanto que agora ele, inclusive, ele tem essa veia empreendedora também, ele tá passando por isso agora, ele quer fazer alguma coisa na área, sabe? Legal. Fala, eu quero fazer alguma coisa na parte de jogo, sabe? Juntar do que eu gosto. O gosto dele com essa coisa de empreender que tá na família inteira. Exato. Então, assim, ele quer ter esse propósito, assim. E aí a gente acaba discutindo algumas ideias, tal, não sei o quê, mas ele tá nessa pegada. E meu irmão mais novo, ele é meio que cara, a gente até brinca, assim, que ele é o filho perfeito, o melhor dos Baraldes, assim. Porque ele tem um pouco, ele é super comunicativo, assim, e tudo que ele pega pra fazer, cara, ele é um dos melhores, assim, sabe? Então, por exemplo, ele, até os 12 anos, ele era meio, assim, muito, criança, né? Enfim, não tem muito como julgar, mas aí minha mãe insistiu ele fazer basquete. Aí ele foi fazer basquete. Aí ele já, em 2 anos, 1 ano e pouco, assim, já estava jogando na seleção paranaense de basquete, assim, sabe? Nunca tinha feito nada de esporte. Tipo, quando ele foi jogar bola pela primeira vez, minha mãe conta essa história, que ela falou assim, botou lá ele jogar bola, aí o professor jogou a bola no campo, jogou um colete no colo dele, ele botou o colete, aí a criançada começou a jogar bola, ele ficou correndo em volta do campo, assim, aí chegou morto pra minha mãe, segurou na arquibancada, ela falou assim, mãe, eu não tô entendendo esse jogo, por que eles estão correndo? Então, assim, ele nunca foi esportista, mas quando ele gostou de basquete... Pegou o gosto, foi. Cara, ele foi um dos melhores, assim, sabe? Tipo, ele foi chamado pra... Ele saiu da seleção paranaense porque não queria mais, acho que teve também um problema ali de articulação e tal, e aí os caras continuaram chamando ele, mas ele, não é o que eu gosto mais, sabe? Tive minha fase, foi super importante e tal. E aí, isso também fez ele desenvolver muito essa parte social do esporte em equipe, né? Aí, jogava CS, sabe? E aí, jogava, cara... O cara era um gênio do CS, sabe? Tipo, você vê ele jogando, assim, era um dos melhores jogadores de CS. O cara jogava com profissional, às vezes. Jogava com profissional, às vezes, no time e tal. Então, o moleque era muito bom, porque ele curtia. E aí, agora, na época de formação, ele se viu muito perdido. É uma coisa de família, né? Todo mundo se vê muito perdido. É uma coisa de todos, né? Tipo, cara, o que eu vou fazer agora? Porque é pro resto da vida. É uma decisão que... Vai muito pela formação. Hoje, as escolas, elas não preparam a gente pro mercado. A gente sai muito sem saber, porque tudo que a gente vê é muito teórico, a gente não vê muita prática na escola, né?
E aí, pô, não sei se eu quero, sei lá, ser matemático, enfim. E aí, dessa vez, eu, meu irmão mais velho também, a gente falou, bom, vamos ajudar, né, sei lá. Aí a gente sentou, isso, a gente tem um pouco mais. Meus pais sempre querem ajudar também, né? Mas as coisas são diferentes, né? E aí a gente tem essa relação muito boa, a gente sentou com ele e falou, cara, você curte jogar, você curte computador e tal, vai pra programação, sabe? E aí ele começou, tá fazendo curso de engenharia de software, e o moleque tá voando, assim, tipo, o segundo ano ele já foi contratado CLT numa empresa e tal, e aí a gente fala, né, ó, vai olhando para as coisas da empresa, né, vê aí o que você pode aprender e tal, não sei o que, fica um tempo na empresa, mas já vai para outra, já vai aprendendo. Mas ele tá muito nessa fase, assim, que eu acho super importante que o Roger passou também, eu não sei muito da sua história, né, Bruno, mas o do Roger eu conheço, que é trabalhar nas empresas para ter Tirar essa mentalidade, bagagem, né? Criar bagagem. para criar essa bagagem para depois empreender. Eu não sei se ele vai empreender ou não, mas a programação dá muito essa margem também, né? Mas assim, ele tá nessa fase, ele tá super encaminhado, sabe? Então assim, ele tá deslanchando. Então é assim a história dos meus irmãos. E acho que é interessante, né? Porque assim, você ter um exemplo de empreendedorismo dentro de casa, você vê isso acontecendo, tudo, te dá uma visão diferente do mercado. Porque normalmente você tem aquela visão muito tradicional que eu comentei da minha história, que todos comentam, acaba chegando nesse caminho, né? Não, você tem que fazer uma faculdade, você tem que arrumar um emprego CLT, você tem que fazer uma pós, você tem que ser promovido na empresa, você tem uma cobrança desse checklist de chegar num caminho, chegar num lugar, né? E de repente você fala, poxa, mas se eu chego lá e olho em volta e falo, é isso que eu queria, né? E ter essa possibilidade de olhar e falar desde do começo da carreira e falar, não, eu posso criar, né? É um pouco diferente isso, né? Então, apesar de termos muitos empreendedores no Brasil, os pais empreendedores às vezes também temem pelos filhos, como o Matheus falou. O pai dele queria que ele empreendesse no segmento dele, seguro, né? Se joga fosse para fora desse segmento, vai ser CLT, né? Que tem esse medo mesmo do empreendedor, né? Então. E acho que no Brasil também o que acontece é que as pessoas acabam muito virando empreendedoras por falta de opção, né? Também. Que foi o que eu falei, a oportunidade, às vezes o cara, né, saiu do emprego, vou abrir alguma coisa e tal, não estou encontrando. Eu acho você que decidiu vir para Guarulhos e abrir uma Uniaselv aqui. Isso, aí a hora que eu decidi, aí todo mundo foi pulando fora do barco, né? Meu irmão, não sei o que, minha cunhada também não, meus pais, putz, mas vai ter que passar um tempo lá, tal, não sei o que. E eu falei, cara, então eu vou, só que eu não tenho dinheiro para ir, né? Eu vou lá, eu preciso abrir empresa, tal, eu preciso que alguém me financie. Aí meus pais falaram, não, beleza, a gente vai te auxiliar. E aí eu vim para cá, abri a empresa em junho de 2021. E aí, cara, começou a trajetória, sabe? Então, se encontrou na nossa cidade. Exato. E assim, é isso que eu acho muito, muito interessante na tua história, que não é só a questão do empreender, é a questão de você encarar uma mudança de vida, porque é uma mudança de costume, é um lugar que você não conhecia nada, né? E eu lembro que logo que você veio para cá, a gente conversava bastante, e você falava, Roger, eu preciso de uma pessoa para fazer tal coisa, uma instalação, uma coisa assim, não sei quem falar, não, peraí, te mando contato de alguém aqui, né? E isso é muito, eu trabalhei alguns anos viajando na empresa que eu trabalhava, né? E tive contato com vários estados, com várias cidades, e o Brasil é muito diverso. Você chega num lugar, inclusive já fui para Maringá, né? É uma cultura completamente diferente daqui, por mais que a gente fale o mesmo idioma, a gente vive o mesmo cenário político, a gente vive várias coisas que são semelhantes entre o Brasil, mas daqui, por exemplo, para Maringá, que nem é tão distante quanto alguns outros estados, outras cidades, a gente conversando, a gente encontra várias diferenças, várias coisas que fala, caramba, lá é desse jeito, aqui é assim e tal. E você encarar não só essa mudança de vida para empreender, mas essa mudança de olhar para uma cultura nova que nem você fez quando foi para Austrália. Eu ia falar exatamente isso. O cara saiu de tretas com canguru e aranhas gigantes, voltou, falou, não, cara, eu tô me sentindo, eu preciso achar mais. Achou seu lugar na empresa. E aí você veio para empreender, e você veio para Guarulhos, que também era um lugar que ninguém estava olhando. E isso é muito legal. E eu também queria, assim, aproveitando, acrescentando o que o Roger falou, eu queria que você também falasse um pouquinho da cidade. O que você achou da cidade? Até para eu saber, falar um pouco da nossa cidade, porque mostrar eu não vejo ninguém falando de Guarulhos. Para as pessoas que querem empreender aqui, que
Vamos Vale a trazer gente pena. pra Guarulhos, Cara, vale a pena, vamos fazer isso aqui funcionar. Isso é muito verdade. Assim, Guarulhos, ela tem muito essa característica que eu comentei antes de ser pequenas cidades numa cidade só, né? Então, hoje em dia, por exemplo, a Uniaselv, ela acaba conversando muito com esse modelo de cidade, porque a gente normalmente abre mais de um polo na mesma cidade para atender várias regiões. A gente não precisa abrir polos gigantescos com salas de aula, enfim, não é aquela estrutura tradicional da universidade. A gente precisa ter um ambiente para o aluno fazer prova, um ambiente para os colaboradores trabalharem, então a gente consegue abrir polos menores. E aí Guarulhos é incrível justamente por conta disso. O centro, ele vai ter algumas pessoas que vão frequentar o centro, Taboão vai ter outras pessoas que vão frequentar o Taboão, Vila Galvão é outros. São vários pequenos centros espalhados pela cidade e todos eles super movimentados, assim. Quando a gente abriu o polo do Pimentas, cara, a gente chegou lá, não achava imóvel para alugar, sabe? Você não encontra imóvel para alugar. Por quê? Porque lá tá fervilhando, sabe? É gente, assim, muita gente consumindo na rua. Você tem uns pontos muito movimentados em cada região, e nesses pontos você fala, não, sempre vai ser difícil achar um imóvel para alugar. Mas quando você vai para esses pequenos centros espalhados, você também tem as mesmas características de um centro da cidade, isolado, né, cada um na tua região, mas dificuldade de encontrar um imóvel para alugar, a dificuldade daquela questão do estacionamento mesmo, onde é que eu vou parar o carro, tem um grande fluxo ali, né? E é bem o que você falou, é como se fosse várias cidades dentro de um estado, porque Guarulhos é muito bem grande. É muito grande. Então você consegue fazer o trabalho que eles fazem num estado, numa cidade, que é muito grande. Você vai para um polo, você vai levar 30, 40 minutos para ir de um bairro para o outro, mas, cara, o tanto de gente que tem ali consumindo na rua e tal, é impressionante, assim. A gente foi tá fazendo abertura agora de mais 2 polos aqui em Guarulhos, né, um em Cumbica e um em Taboão. A Praça 8 mesmo ali, 8 de dezembro, é uma loucura. Aquilo lá é gente, parece um formigueiro, grande, assim. E lá não encontra imóvel barato, assim. Por que os imóveis não são baratos? Porque tem fluxo. Porque tem fluxo, tem gente, muita gente vendo, muita gente consumindo, né? E aí, a pessoa muitas vezes não olha para Guarulhos porque tem o aeroporto, acha que é só o aeroporto. Mas, cara, você começar a andar na cidade, você vai ver o tanto de oportunidade que tem. Né? É muita coisa, muito comércio. Serviço também, né? Porque se a pessoa tem comércio, ela vai precisar de uma contabilidade, vai precisar de um marketing e tal, não sei o quê. Vai precisar muitas vezes de um advogado, alguma coisa. E a gente pra caramba, a gente consumindo com renda, né? Guarulhos tem uma renda boa também, uma renda média boa da cidade. Assim. E da cidade, você gosta? Cara, assim, eu tenho dificuldade em me acostumar com centro, assim, né? Com cidades grandes. Então a questão não é muito com Guarulhos, uma coisa é muito essa questão do deslocamento. Para mim não, isso é uma dificuldade, principalmente se teve uma vida que você cresceu no interior. Então é mais fácil a locomoção no sentido de trânsito e tudo mais, né? Então, acho que um grande centro assusta nesse sentido de falar, poxa, vou ter que enfrentar todo esse trânsito para chegar na outra unidade do polo. É o que deixa o rapaz aqui louco, trânsito. Mas realmente... Acho que todos nós, né? Todo mundo. É difícil acostumar. É difícil acostumar. Mas, por exemplo, Guarulhos é legal justamente por conta dessa diferença dos centros também. Eu acho que tem espaço para todos os públicos, assim, sabe? Para todo mundo. Guarulhos, dos últimos... Até desde quando eu mudei para cá, isso em 2021 até agora, 2024... Eu sinto que a cidade já melhorou muito, assim, de quando eu cheguei pra cá, de infraestrutura. A gente tava falando disso. Até mesmo acho que de lazer, abriu muita coisa bacana. Abriu muita coisa legal, parece que as pessoas estão olhando mais pra Guarulhos com um pouco mais de carinho, sabe? Porque uma coisa que eu senti quando eu cheguei, as pessoas estavam abrindo qualquer coisa que o pessoal ia consumir, sabe? E aí agora não, agora você tem... Uma preocupação maior com a condição que o cliente vai receber aquele serviço, aquela mercadoria. Os estabelecimentos estão se preocupando mais com as preocupações que a gente via com comércios em São Paulo. Não que não tivesse nenhum comércio em Guarulhos que tivesse essa preocupação, mas a gente percebe que tem modificado muito a cidade nesse sentido, de acolher melhor o cliente. E eu falo assim, porque a gente é família, então a gente foi criado basicamente junto, com os mesmos tios. E a gente tem uma tia nossa que ela sempre foi muito cidade, assim, Rio, São Paulo. Viajava a trabalho bastante. E ela falava muito pra gente que as pessoas de fora, o pessoal lá do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, os caras falam que a gente é do interior. Eles veem Guarulhos como interior. E eu vejo que tá mudando isso. Sim. Um pouco. Não, bastante, assim. Por exemplo, quando eu mudei, agora eu vou me enforcar, né? É o momento. Chegou o momento. Quando eu mudei, eu gostava de jogar beach tênis em Maringá. E aí, quando eu mudei pra cá, eu fui procurar quadra de beach tênis. E não achava, cara.
não achava quadra de beach tênis para jogar. Hoje você já encontra, sabe? Mais de uma opção, assim. Sim. Então é esse olhar diferente. Putz, e a estrutura, eu não sei, tem uma que abriu agora recente, eu não lembro o nome, mas pô, uma estrutura maravilhosa, assim, sabe? Pô, tem um bar super bonito, tal, não sei o que, as quadras super caprichadas. Sim. Então a cidade, eu sinto que Guarulhos está desenvolvendo essa parte muito rápido, assim. Estão olhando mais para Guarulhos, o investimento está vindo, as empresas, os comércios. As pessoas não estão aceitando pouco, sabe? Estão querendo mais, estão frequentando lugares mais bacanas, assim. A Tapajós mesmo, pô, ali é uma rua super gostosa, né? Cheia de bar, muito bonitinho e tal. É legal, assim. A cidade, ela tem... E a facilidade de ir para São Paulo, né? Não, e aqui Sim, também, próximo de tudo, próximo do aeroporto, próximo ao Lago dos da maior Patos. capital, próximo... próximo ao Lago dos Patos aqui, essa avenida também tá ficando. Tem aquela prainha do lago aqui que o pessoal tá falando. Sim. Pô, você tava falando de praia, lá eles têm um ambiente que simula uma praia. Sim. Aí já abriu, é um Jeca Tatu que abriu ali, né? Eu tô vendo que tá O realmente... crescimento está acontecendo. tá acontecendo bastante coisa aqui. Sim. E para a Uniaselv, como é que está a questão de crescimento? Pensando em Guarulhos. Eu sei que vocês atendem Zona Norte também. A gente apareceu essa oportunidade pra gente de... Na verdade, a gente abraçou, a gente foi atrás de querer a Zona Norte de São Paulo também, pensando num futuro, né? Porque a gente tem um planejamento de abertura de polos ao longo do tempo, a gente faz esse compromisso com a Uniaselv para garantir essas regiões, né? E assim, a gente teve um momento agora no último semestre que não foi um dos mais fáceis, sabe? A gente tinha aberto 2 polos na Zona Norte de São Paulo, Santana e Vila Maria, e foram polos que no primeiro edital, porque a gente trabalha com editais de captação, né? Então são semestres. O curso de administração tem 8 semestres, né? São 4 anos, mas a gente trabalha sempre por edital de semestres, né? Então a pessoa consegue fazer a matrícula no começo do ano e no meio do ano. Na verdade, ela consegue fazer a matrícula o ano inteiro, né? Mas são editais separados. E aí o edital passado foi um edital que a gente teve um baque por conta dessa abertura dos polos, né? Você tem mais custo, 2 aluguéis a mais, 2 funcionários a mais. Enfim, toda despesa que você tem nos polos ali, e antes a gente tinha 2 polos, né? E aí a gente dobrou nossa operação. E aí foi um edital um pouco mais difícil e tal, e assim, a gente sustentou, né? Falou, não, vamos pra frente, vai dar certo, vamos pra frente, vai dar certo. Sempre olhando no objetivo, né? Que a gente tem o objetivo de crescer aqui, de abraçar essas áreas e pegar mais áreas também, né? A gente quer dominar aqui essa região nordeste de São Paulo, a gente quer que seja nossa. Então, o tempo todo a gente tá pedindo o polo do Tatuapé, pra Uniaselv. Você aí jogou o War. Exato, mais espaço, né? E aí, esse semestre agora foi um semestre, assim, que pra gente foi sensacional, sabe? A gente teve um retorno, assim, muito bom. Fez o investimento lá atrás, dobrou a operação e começa a vir colhendo. É o que o Matheus falou, né? Essa questão de você pegar e tá sempre aportando na empresa, né? Sempre aportando na empresa, uma hora você vai colher os frutos, né? Sim. E aí agora a gente vai de novo, a gente tá com 4 polos, a gente vai abrir mais 3, né? É quase dobrar a operação. Quase dobrar a operação de novo, assim. Então é um passo grande que a gente está fazendo, mas sempre pautado nessa parte financeira, né? A gente sempre está olhando para essa parte financeira para ver se vai ter uma sustentabilidade, né? A gente consegue manter manter uma operação enxuta, né? Mas consegue tocar, e a gente sempre pensando não no pior caso, mas sempre tem que levar em consideração, né? Os riscos, Os riscos envolvidos. Mas hoje a gente está um pouco mais seguro, assim, não é a mesma preocupação que a gente teve quando foi abrir os 2 polos, né? Cada vez que abre um polo é mais daqui a pouco vai ser uma terça-feira qualquer, não, vamos abrir um polo, né? E essa história toda que você vem desde os 12 anos tendo contato com o empreendedorismo e fazendo essa vida, seja observando seus pais, seja você mesmo empreendendo e pensando nessa coisa de expansão e tal, o que você acha que é uma característica que o empreendedor ele precisa desenvolver, ele precisa saber, isso aqui, sem isso eu não consigo progredir? Uhum. Eu diria até assim, questão de até mais do que empreendedorismo, assim, eu acho que uma coisa para a vida, para a gente, é muito a parte de pessoas, você saber lidar com pessoas, você saber reconhecer a qualidade das pessoas, o que você consegue ter de complemento quando você chama alguém para conversar, escolher um funcionário, escolher um sócio. Isso é uma coisa que eu acho que é o principal como profissional em qualquer âmbito, assim, né? Até como pessoal também. Então, por exemplo, quando eu abria os polos da Uniaselv, o polo da Uniaselv aqui, eu fiquei 1 ano aqui sozinho, né? Eu estava sozinho e
E aí tinha meus funcionários, tal, fui fazendo a gestão, e aí chegou um ponto que eu falei assim, cara, eu preciso achar alguém que me complemente, sabe? Eu sou um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, mas eu ainda pendo um pouco mais pro meu pai nessa questão mais administrativa, nessa questão tal. E aí eu fui fazer uma visita para Porto Alegre, e eu conheci o Matheus. E aí nessa que eu conheci o Matheus, putz, esse cara olha essas características dele e tal, elas me complementam, sabe? E aí eu voltei para cá e falei, putz, eu vou chamar o Matheus para me complementar, sabe? Eu preciso de alguém para me complementar, sim, porque sozinho eu não vou chegar. Você tem características boas de um lado, precisa de alguém para apoiar de outro, e assim vai fluindo. Isso, né? Então eu chamei ele aceitou, ele e a Jennifer vieram, né? E assim, hoje em dia a gente tem uma dinâmica muito bacana, né? Os espaços super bem definidos, mas eu só consegui fazer isso porque eu vi valor na pessoa dele. Sim. Eu vi quais que eram as características dele, na onde que ele me complementava, e foi assim, essa questão de você identificar quais são as qualidades das pessoas, o que elas conseguem trazer de positivo para você, né? O que você pode levar de positivo para a pessoa também, né? Então acho que no empreendedorismo, assim, é muito ter essa visão de, cara, cada pessoa é uma pessoa, independente de se é seu aluno, se é seu colaborador, se é seu sócio, essa pessoa tem dores, essa pessoa tem uma vida, tem uma história, ela tem uma trajetória, enfim, todo mundo tem as suas particularidades e você tem que se identificar com isso. Acho que a área da educação traz esse tom também, né? Você precisar, como o Matheus falou, acolher a dor do outro, ouvir, entender, ter essa troca. Acho que a área da educação, ela precisa de empreendedores, gestores, precisa de pessoas com esse olhar. Porque a educação, você cria um laço, né, com pessoas, às vezes por muito tempo, seja o tempo da graduação, da pós, e vai seguindo, né? E essa pessoa vai criando esse laço contigo, vai trazendo outras, e aí conforme vai trazendo outras, daqui a pouco você está envolvido no ciclo dessa pessoa. Até né? para você ficar, você falou da história do Roger, eu venho da área da educação, eu dava aula de informática, curso e tal, então, para você entender também, então eu enxergo isso que você está falando, dessa parte da educação, tive alunos, dei aula, é muito legal mesmo, e eu acho que isso é o que você falou, torna você humano, você consegue. Quando eu dava aula para os meus alunos, eu conseguia enxergar o potencial de cada um e as diferenças de cada um. Tem aquele cara mais extrovertido, tem aquele cara mais introspectivo, aquele cara que você bate o olho e fala, esse cara aí talvez no futuro vai precisar estudar um pouquinho mais, esse não, e ouvir, conversar, isso é muito, isso desenvolve tanto você quanto a pessoa. Tem que estar disposto, né, a ouvir, a aprender, a perceber as pessoas, acho que isso é o mais importante. Para você achar clientes e também para você achar parceiros na sua trajetória, né? Você saber identificar quais são as pessoas que vão te trazer alguma coisa positiva, né? Eu acho que isso é super importante. Eu acho que tem uma coisa muito, muito legal, eu tenho relação com vários clientes, né? Mas tem uns que a gente tem uma proximidade maior, tem uns que, né, enfim, depende do momento, também do jeito de cada um. E desde que você chegou em Guarulhos, que a gente se conheceu, e até hoje a gente tem amizade, e tem os serviços lá com a gente, mas a gente tem amizade fora do serviço, né? E eu acho que acompanhar essa trajetória de vocês foi um dos motivos que me fez muito ter vontade de chamar aqui para bater um papo, e não só eu saber dessa história, mas eu contar essa história para outras pessoas. Não, né? E também depois que ele conheceu o seu sócio figurante, contratado, Ele era contratado, nunca aparecia. 2 anos depois, né? Pode perguntar pro Roger, eu sempre falei, cara, o Ricardo é um cara muito legal, Aquela vez que a gente saiu junto, né, Essa conversando, energia que a gente você é um cara identifica nos muito parceiros. bacana, assim, Obrigado. não é porque você tá aqui na nossa frente, é um cara que, assim, os dois queriam já te trazer, porque tipo, pô, o Ricardo é um cara parceiro, tá junto, tem uma E é amizade. uma história muito bacana, uma história que eu acho que inspira também. que inspira as pessoas, porque eu acho que o empreendedorismo é isso, a gente tá ali batalhando, e a gente quer olhar para alguém que fala, poxa, eu vivi esses momentos, eu tive essas dúvidas, eu passei por essas situações, né? Eu tive, poxa, eu saí do ensino médio, o que eu vou fazer? Passei por isso. Eu tive um momento de falar, não quero ser a sombra dos meus pais. Tem a história do Matheus e da Jennifer, que é um caminho, tem a sua história, que é outro caminho. Essas trocas todas fazem sentido, porque normalmente quando você está num caminho mais tradicional, você se inspira num líder seu, você se inspira num líder de outra área vizinha, que às vezes tem muita relação contigo, mas o empreendedorismo, você não tem essa figura de quem é teu líder. Então você vai criando espelhos ali que você fala, poxa, isso aqui é bacana, você vai montando quem é o meu Roger ideal? Eu vou pegar um pouquinho do Ricardo, pegar um pouquinho do Bruno, um pouquinho da Matheus, da Jennifer, e vou montando o meu Roger ideal, né? E vou batalhando para ser esse cara, chegar né? lá, né? E eu acho que essa história de vocês
vem caminhando cada um no teu ponto, até se unirem, e você vê que está dando muito certo, a Uniaselv, Guarulhos e Zona Norte vem crescendo os polos e tudo. Eu acho que é uma coisa muito bacana que eu queria mostrar e inspirar as pessoas que acompanhassem essas trajetórias todas até elas se unirem e seguir esse caminho, sabe? E uma coisa muito legal que eu sempre gosto de puxar é assim, cara, você vem de uma situação de muita batalha, onde os seus pais já estavam com uma situação mais confortável. Cara, você sempre fala do lance de ser sombra, mas não se sinta assim, porque você podia, numa posição de conforto privilegiado, não ter ido para o seu caminho, não ter buscado seus objetivos. Quantos não fazem isso, Eu sempre falo isso para ele, porque eu tenho outros amigos também que vêm de pais também com uma situação mais confortável, e eu comparo as situações de irmãos até, o menino se esforçando demais, a menina já nem tanto, e aí você vê, pô, o que você tirou de ter essa situação com seus pais? Você foi atrás do seu caminho. Não, e olha que Você legal, acomodou. os valores que os pais passaram para os três. Exatamente. Um falou, não, vou aqui ajudar a família. O outro falou, não, eu quero abrir um caminho meu. O outro já foi para outro segmento, mas que ele quer construir o dele, que nem você falou, ele é o melhor no que ele faz. Sim. Então ele se dedica para construir um caminho dele. Então, essa coisa que o empreendedor tem de não se acomodar, os filhos receberam esses valores, cada um do teu jeito, e seguiram. E né? você vai ser o cara que vai ter, além do que o Matheus falou, outro estigma. Você, além de ser o cara do... deu sorte, os caras que falam, não, ele vem em berço de ouro. É sempre esse papo. Sim. E não vê a história que você está contando aqui de todo o caminho que você percorreu para chegar onde você está e buscar o teu próprio espaço. Sim, buscar um propósito, né? Buscar um propósito. Pra mim era muito mais fácil, muito mais cômodo ter ficado em Maringá, né? No conforto, pegar 10 minutos de trânsito para chegar onde eu quero. Atravessar a cidade em 10 minutos. Gastar no máximo R$15 de Uber. Minha irmã morou em Curitiba, e é uma capital, e eu achava um absurdo a gente conseguir atravessar a cidade em 40 minutos. Em 40 minutos eu não chego na Zona Norte aqui de São Paulo. Eu não chego no Polo do Pimenta se pegar trânsito, né? Eu tenho algumas vezes um cliente que eu tenho que atender na Zona Sul. Se chover, você esquece. Eu volto para casa, não tenho hora de voltar para casa. Não, uma chuvinha já muda qualquer percurso de 15 minutos para meia hora. Qualquer percurso. Exato. Bom, encerrando aqui nosso episódio de hoje, queria a mesma coisa que eu falei pro Matheus e para a Jennifer, eu queria te pedir também. Deixar uma mensagem para o empreendedor que está te ouvindo, que está se inspirando na tua história, se inspirando no que vocês três construíram junto, se inspirando na história da sua mãe, né, do seu pai, essa coisa da criatividade, do controle e tudo, a pessoa que foi tocada hoje com essa história. Deixa uma mensagem para eles falando qual que é o caminho que você enxerga para essas pessoas batalharem e perseverar no caminho deles. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que fazer na vida é buscar sempre a felicidade. Sempre o que eu preciso fazer para ser feliz. E você sempre tem que alinhar tudo isso com o seu propósito. Então, acho que a busca pelo propósito, a busca pelo seu espaço, a busca pela sua autossuficiência é imprescindível, assim. Você tem que achar primeiro o que está te faltando, o que faz falta para você, e ir atrás daquilo com tesão, com vontade, com força para fazer acontecer. Porque senão você não vai ter motivação para chegar até onde você quer chegar. Se você não tiver afim, se você não tiver vontade, se você não tiver determinado, a hora que vier as dificuldades você vai abandonar. Então você precisa estar certo do seu propósito, do que você precisa fazer e chegar lá. É isso. Maravilhoso. Bom, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio do Dessurtando, com uma história bem bacana de 3 empreendedores que construíram aí cada um a sua forma e o seu caminho. E temos muitas outras histórias para contar aqui. Estamos seguindo esse mês com esse tema, mas provavelmente convidaremos eles para contar outros temas, outros assuntos aí que estão por vir. Espero que tenham gostado dessa história, espero que tenham gostado do nosso formato aqui e que possam continuar assistindo nosso conteúdo. Inscreva no canal e acompanhe aí os próximos episódios. Valeu, pessoal. Até mais.